Boa noite, senhoras e senhores. O câncer de próstata é o segundo que mais mata homens no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. Estatísticas apontam que a cada 6 homens, um é portador da doença. Para evitar o aumento desses números, foi criada uma campanha similar ao Outubro Rosa, que tem por objetivo combater o câncer de mama entre as mulheres. É o Novembro Azul, celebrado durante o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O objetivo do movimento é combater a doença e, principalmente, motivar a população masculina a fazer exames preventivos. O movimento Novembro Azul busca promover a mudança de paradigmas em relação à ida do homem ao especialista e a realização do exame do toque. Envolvido nesse movimento, a maçonaria de Marataízes, representada pelas lojas maçônicas Vale do Itapemirim, filiado ao Grande Oriente do Brasil, e Seara da Paz, filiada às grandes lojas maçônicas do Estado, trazem até vocês, nossos convidados, uma das maiores autoridades em urologia do Espírito Santo. Sendo que a causa for justa, a maçonaria estará presente. Tenho certeza que este evento é apenas o início de uma nova fase da maçonaria em Marataízes. Sempre em datas especiais, estaremos nos fazendo presente, tentando trazer informações que possam ser úteis para a população de Marataízes. E é assim que trabalhamos, sempre visando o bem comum. Trouxemos ao Salão de Festas da Loja Vale do Itapemirim formadores de opinião da sociedade maratina, para que sejam multiplicadores das informações que aqui irão ter. Foi o tempo que a maçonaria era secreta. Hoje ela é apenas discreta. E uma das nossas principais preocupações é com o bem-estar da sociedade onde vivemos. É assim que fazemos maçonaria, tentamos ser úteis. Antes da apresentação do nosso convidado muito especial, vamos convidar autoridades presentes para compor a nossa mesa, né? De um lado, nós vamos colocar as autoridades e do outro, nós vamos colocar os médicos presentes ligados à área de medicina, né? Não só os médicos. Para compor as autoridades, os anfitriões da casa, Cecílio de Almeida Fernandes, venerado da Loja Vale do Itapemirim. Antônio Gomes Diniz, venerado da Loja Seara da Paz. Antônio Carlos Soares Azevedo, vice-presidente da Câmara Municipal e psicólogo do nosso irmão. Elimar Esqueles, secretário de Saúde de Marataízes. Alex Pingler, secretário de Saúde de Itapemirim. Angelina Faria, secretária de Ação Social de Marataízes. Marcelo Said, presidente do Rotary de Marataízes. E também Rio e Marcelo. Estou passando no meio, né? Estou errado. Meu químico e autoridade representada aqui. À minha esquerda e à direita de vocês vão compor a mesa com os representantes da área de saúde. Luiz Fernando Salvatierra, Divino Pereira, Evelino Soares Azevedo, psicólogo. Dr. Fabiano Almeida, cirurgião dentista. Paulo Roberto, gerência de enfermagem do Hospital Menino Jesus da Igreja. Gostaria de registrar algumas presenças, né? Agradecer a presença do Zé Carlos, diretor financeiro do Correio, né? Adriano, do site Maratimba, Vitor, do site Marata News, Antônio Dionísio,
representante do SAAI, Marcos Baiante Filho, diretor do site RSA Online. Nós estamos ao vivo, vou sair aqui agora pela TV. Mara, diretora do CRIA de Itapemirim, Francilene, assistente social do CRIA, e assessor do secretário de Itapemirim de Saúde, Cleison Faria. Graduado em Medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, residência médica em Cirurgia Geral e Urologia pela PUC São Paulo, fellow em Laparoscopia e Cirurgia Robótica pelo CIMI em Caracas, Venezuela, e pela Cleveland Clinic Foundation dos Estados Unidos. Título de especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Videolaparoscopia. Vários artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Diversos capítulos de livros publicados, textos em jornais e notícias de revista nacional. Mais de 90 participações em eventos, congressos, exposições e feiras nacionais e internacionais. Esse é o currículo nosso, um pouco do currículo do nosso palestrante dessa noite, Marcelo Cabral Gamin de Miranda. Tentar tirar esse mito de vocês aqui, e tem alguns médicos também aqui presentes. Vou tentar fazer uma aula, basicamente, para público mais leigo, mas às vezes, quando você está fazendo aula, você acaba falando linguajar técnico. Fui ver hoje aqui, até sido umas cirurgias assim, meio demonstrativas, para o pessoal entender como é que é. Para tentar tirar esse mito do câncer de próstata, da próstata benigna. Agradecendo o convite, tentamos fazer um evento desse ano passado, não foi possível por causa da chuva, e hoje quase não foi. O Denilson, que ano passado era em Una, esse ano esse foi mais fácil, a estrada é mais tranquilo. Cheguei um pouco atrasado, mas perdão ao atraso, que por coincidência eu estava operando uma próstata no Hospital de Vila Velha, que era para acabar umas 6 horas e acabou às 5 horas, acabou 6 e pouquinho, por isso eu atrasei. Vou tentar falar um pouco, tentar desmistificar o que é a próstata, onde que ela fica, para que ela serve, porque muitas pessoas, medo do médico, do urologista, medo de qualquer especialista de ir ao médico, de ter um diagnóstico. Hoje mesmo eu peguei 2 cânceres de próstata diagnosticados, semana passada foram 8, então existe isso aí. Então eu vou mostrar um pouco de estatística para ver o que existe no Brasil, qual que é a perspectiva desse ano, como é que faz o tratamento. Basicamente eu vou dividir a próstata. A próstata é basicamente 3 doenças: o crescimento benigno, o câncer de próstata e as infecções da próstata. Infecções da próstata, basicamente eu não coloquei aqui, a gente pode falar durante isso aqui. Pessoal, todos que se tiverem alguma dúvida, se eu falar algum termo técnico demais, pode pedir, parar. Assim, eu estou achando isso, estou achando aquilo. E a gente tenta fazer uma aula que pelo menos todos saibam diferenciar o que é o câncer, o que não é o câncer, porque é uma doença que está prevalente. Como o Belius falou, é o segundo mais prevalente do Brasil no homem, só perde para câncer de pele. Só que câncer de pele, no linguajar médico, o câncer de pele sem ser o melanoma, o câncer de pele para a gente é um câncer, entre aspas, inofensivo, porque você vê e trata e cura. O câncer de próstata, teoricamente, no homem é o mais presente. Então, vamos passar um pouco de slide aqui para vocês entenderem como é que ela é, como é que é a próstata, como é que ela fica. Você tem alguma Doutor Marcelo, licença um pouquinho. Gostaria de convidar o ex-prefeito Antônio Bittencourt para ocupar aqui na frente, por favor.
basicamente pensando no Novembro Azul, basicamente parece que é uma ideia da Sociedade de Urologia, mas a Sociedade de Urologia apoia. Me contaram que foi uma ex-funcionária que criou essa ideia. Uma ideia interessante, porque é uma ideia que chama atenção basicamente para saber que todas as pessoas, homem e mulher, sabem que o homem existe uma próstata, que é o maior tumor, o tumor mais comum na fase adulta do homem, e se for comparado com criança, é o tumor mais comum do homem, é o câncer de próstata. Existe tratamento, existe prevenção e existe, quando detectado precocemente, existe cura. Hoje em dia, nem todo homem que vai operar, porque muitas vezes o paciente acha que vou operar de câncer de próstata, vou ficar impotente, alguma coisa assim. Nem todo homem que existe cirurgia, que vai ter câncer de próstata, vai ser submetido à cirurgia. Muitas vezes não precisa ser operado. E nem todo homem que é operado, existe o medo que é a impotência. Vamos tentar tirar um pouco do medo para vocês. Onde é que ela fica? O que é uma próstata? A próstata. A próstata basicamente é um órgão interno, ela fica basicamente abaixo da bexiga e acima da uretra ali. Eu estou sendo depois, mas um órgão só o homem tem, e ela mais ou menos uma formação de uma maçã, um pouquinho maior do que um caroço de uma ameixa. Então, mas a variação é assim, ela varia de 20 a 30 gramas, que é o normal, e vai até 400 gramas. Mas minha próstata está aumentada. Não muda nada. Você está urinando bem, não significa que a próstata está aumentada e que é câncer de próstata. Vamos lembrar que ela sempre fica ali. Por isso, com a disposição próxima ao intestino, não sei se vocês conseguem ver ali o intestino que radiocirurgia aqui. Por isso que é necessário o toque para palpar a próstata. Então, o intestino não tem nada a ver com a próstata. Ele só serve via de acesso para a gente conseguir tocá-la e sentir a consistência, para ter uma ideia do que pode ser um câncer, se tem um câncer ou alguma coisa assim. Mais próximo, um corte, mas talvez se localizam bem. Você pode ver a próstata, é essa parte aqui. Pode ver que a próstata é constituída da próstata, que é todo o conteúdo dela, a cápsula que a gente chama, aqui são os vesículos seminais. Basicamente vocês têm que entender onde é que ela fica, o intestino está aqui, então por isso que existe o toque retal para detectar. Não significa que você vai detectar o câncer de próstata pelo toque, mas é mais uma arma que a gente tem. Então, assim que ela faz, não faz nada? Faz, lógico que faz. Alô? A próstata simplesmente ela produz um líquido, secreta, junto à secreção da vesícula seminal, ela serve para lubrificar e na ejaculação ela constitui o sêmen, que tem o espermatozoide e o líquido prostático. Isso aqui é líquido. Por isso, vocês acabam concluindo, o paciente fez vasectomia, ele vai parar de ejacular? Não, ele continua ejaculando, porque ele tem o líquido seminal, mas sem conteúdo. O espermatozoide que vem do testículo está bloqueado. Então vocês conseguem entender por quê. Continua ejaculando uma paciente com vasectomia, nem era o tema do Adal, mas acabei lembrando. Ele ejacula sem nada, sem conteúdo, somente o líquido. Então também dentro dela ocorre a transformação do hormônio masculino, a testosterona e dihidrotestosterona. E ela é responsável pelo controle da glândula. Você sabe, por muito tempo, o câncer de próstata é alimentado pelo testosterona. Ainda hoje tem uma corrente assim, mas hoje já tem um paradigma, por exemplo. Pacientes que foram operados de câncer de próstata, no qual o alimento do câncer de próstata é a testosterona, sempre foi criado isso, hoje já se repõe testosterona para paciente que tem níveis baixos. Então vocês entendem que como está caindo, a medicina é muito transitória. Hoje o negócio é de um jeito, hoje, amanhã de outro. Então aqui é uma vista pela região posterior, aqui é a próstata extremamente aderida à bexiga, que tem a vesícula seminal, o conduto deferente, e lá no testículo você vai amarrar para fazer a vasectomia, de um lado e do outro. Num câncer de próstata, uma peça de câncer de próstata, tem que sair a próstata, a vesícula seminal e o ducto deferente, dos dois lados. Isso é um tratamento de cirurgia de próstata maligna. Cirurgia benigna de próstata, vocês vão ver daqui a pouco uma por uma. A gente só mexe na próstata, a parte interna dela, que continua com cápsula de próstata. Por isso que o paciente que opera de câncer de próstata benigna, ele não precisa fazer ele continua tendo que fazer a rotina de próstata para pesquisar se tem câncer de próstata. Ele continua com próstata. Ele tirou somente
digamos que seja um pão, a próstata dele, a gente só conseguiu fazer o quê? A gente tira o miolo do pão, na próstata benigna. Na maligna tem que sair exatamente aquilo tudo que eu mostrei para vocês. Então ela serve para a reprodução, lembrar sempre que a próstata está relacionada com a ejaculação, para vocês conseguirem entender, lembrar que ela existe, não é só, sempre ela está presente na vida dos senhores. Como o Vinícius falou, lembrar dessa estatística, 1 a cada 6 vai apresentar um câncer de próstata durante a sua vida. Se tem família envolvida, um pai, um avô, aumenta bastante a chance de ter câncer de próstata. Aquilo ali, quando eu fiquei nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic, eles trataram mais de 2,5 milhões de câncer de próstata, passaram por lá. Então você vê como é que pode a evolução. Nos Estados Unidos é o lugar que mais tem câncer de próstata no mundo. Em breve vocês vão saber por quê. Então, como é que pode sair o câncer de próstata? Ele simplesmente é raro. Antes de 50 anos, existe, mas ela não é comum, é infrequente. Hoje em dia a gente pede para iniciar mais ou menos 40, 45 anos o rastreamento. A gente já operou alguns casos, o caso mais novo que eu já operei foi de 41 anos. Existem trabalhos que em autópsias de garotos, no qual morre de outra causa, de acidente, de qualquer outra coisa, foi feita a necrópsia na próstata, já tinha câncer de próstata em algumas pessoas. Você pode ver que o câncer de próstata ele vem evoluindo com o homem, mesmo com garotos novos, tem um câncer de próstata, muitas vezes nem sabe e vai tentar manifestar lá na frente. Então hoje ninguém sabe como que ele vai crescer. Hoje o que mais pesquisa é o quê? Qual câncer de próstata vai evoluir e qual não vai evoluir. Hoje a gente sabe que a gente faz um super tratamento em vários pacientes que provavelmente não morreriam de câncer de próstata. Então, mas precisa ser tratado porque tem casos devastadores. Semana passada, recebi a notícia do médico que eu operei em Vitória, que tinha um tumor, que era um tumor pequeno, teoricamente pequeno, só que na hora que fui ver, ao invés de estar o tumor de próstata totalmente dentro da próstata, ele já tinha invadido a vesícula seminal e o duto deferente. Então o que acontece? Um paciente que provavelmente entrou como inicial, um câncer de próstata tranquilo, esse paciente provavelmente vai morrer da doença, mesmo operado, porque o tumor já está disseminado. Então, lembrar, 60% dos homens acima de 80 anos apresentam neoplasia de próstata. E qual o problema? 80 anos. 80 anos não tem problema nenhum. Que o paciente, se tiver 80 anos, eu não quero saber se ele tem câncer de próstata. Não sou eu que inventei isso é livro que está inventando. Porque o câncer de próstata ele cresce muito lento. Então ele me dá tempo. Por exemplo, o paciente com 76, 77, 78. Por exemplo, meu avô, a partir de 76 anos, ele não fez absolutamente nada. Morreu com 87 infartado. Então você pode ver. Então você pode ver que o tumor de próstata, com 80 anos, 80% dos homens têm câncer de próstata. Ele mexe, chega um paciente no consultório que tem uma biópsia de um paciente de 80 anos. O último que eu atendi foi do norte do estado. Uma família apavorada, um paciente com 86 anos, com diagnóstico de câncer de próstata. Ele tem câncer de próstata e todos os homens da região dele acima de 80 anos. E qual é o problema? Nenhum. Porque o paciente já tem diabetes, já tem a idade que também já pesa, tem pressão alta, então provavelmente vai vir outros problemas. E muito provavelmente na frente do câncer de próstata. O câncer de próstata hoje muitas vezes é tratado como uma doença crônica do que uma doença potencialmente letal, como no câncer urológico. Eu posso falar para vocês um câncer de bexiga em pessoas que fumam, que tem que operar ou morre, ou então um câncer de testículo em garoto novo. Talvez vocês vão puxar no HD de vocês, vão lembrar, um garoto tal que teve um câncer de testículo. Esse câncer de testículo é um câncer altamente devastador. Se não tratado, o paciente morre. Então, na urologia, o câncer de rim pequeno, diagnosticado muitas vezes com ultrassons de rotina, e um câncer de próstata é totalmente pensável. Você pode muito bem pensar, ver o que vai fazer, ver o que vai decidir. Não precisa correr, vender a casa, vender a propriedade, vai chegar lá apavorado. Porque operando agora, operando daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, não muda absolutamente nada. Isso vocês precisam saber também, que não tem pressa. Na urologia bexiga e intestino. Esses são os piores. E lembrar que também tem a incidência familiar. Paciente que tem
com 40, o pai foi operado com 50, 60 anos, pode começar o rastreamento com 40 anos. Tem um paciente nosso que acho que 10 da família dele teve câncer de próstata. Eu já falei com o paciente, ele não tem ainda, mas eu falei, vamos tirar essa próstata logo antes que dê algum problema. E tem um amigo meu que é companheiro de cerveja, que toda vez que ele vai encontrar no bar, eu converso com ele, falo assim, vamos tirar essa próstata aí, porque o pai teve, o tio teve, a história é muito improvável que ele não tenha. Isso aqui, ó, é do INCA, é uma estimativa de 2014. Isso aqui sai uma programação que sai todo ano, 2 a 2 anos. O INCA, que é o principal órgão que publica essas estatísticas para a gente. Então, o que acontecia antigamente? O paciente, vamos lá, 1940, vai, que a pessoa já nasceu um pouco antes ou qualquer coisa. A média de idade, 38 anos. Eu, por exemplo, com 37 já estava indo embora já. E o que acontecia? Então, não diagnosticava nada. Morria porque Deus quis. Muitas vezes. Em 1928 foi lançado a penicilina, o primeiro antibiótico que tem notícia. Então, antes de 1928, para mim, quem era vivo era herói, porque eu já morri, eu já tomei antibiótico, amidalite, tudo matava. Então, com o desenvolvimento da medicina, foi aumentando a expectativa de vida. Hoje, basicamente, eu acho que ele está em 77 anos, eu acho, até uns 76, mas você vê que no 2040, 80 anos. Além disso tudo, de 80 anos de idade, a pirâmide brasileira, que hoje são poucos idosos e muita gente na área de trabalho, vai se inverter. A pirâmide vai ser muita gente idosa e pouca gente, alguns jovens. Então, com muita gente idosa, vai aparecer mais doenças. Em 1986, aqui, ó, que foi introduzido o PSA. Antes não tinha absolutamente nada. Então, você vê que é um negócio relativamente novo. Antes chegava o paciente no consultório, não no meu caso, no caso do meu pai, por exemplo, que é urologista também, chegava somente casos de extrema catastrófico. Como? Como você viu, a próstata ela fica agarrada na bexiga. Então, quando ele começa a crescer, a invadir, a disseminar, o primeiro lugar que ele dissemina é dentro da bexiga. Ele empurra a bexiga. O que ele faz com isso? Comprime os dois ureteres. O que é o ureter? O rim está aqui, outro rim está aqui. Tem o ureter que leva para a bexiga. Ele comprime ali e o paciente morria de quê? De insuficiência renal. Parava de urinar e óbito. Então só chegavam casos assim. A partir do advento de 1986, começou a ter o PSA, começaram a pegar casos mais iniciais. E com isso começaram a curar os casos. Então, antes de 86 e depois de 86. Basicamente você viu o caso de 1960, que morria muito cedo. Tivemos um paciente de 40 anos, com 55, morria de câncer de próstata. Se ele tivesse um câncer de 40, 45 anos. Então, com esse advento do PSA, começou a ter detecção mais precoce e conseguiu tratar mais gente. Depois que começou a detectar, foi desenvolver as cirurgias. Eram cirurgias que duravam 12, 15 horas, tomava 6 litros de sangue. Então vocês vão ver como evoluiu com o tempo, vou mostrar para vocês. Mais uma estimativa, que é da Organização da Saúde, um programa de saúde pública mundial, a incidência de câncer do mundo cresceu 20% na última década. Para mim, não cresceu nada. Para mim, o que aconteceu foi a detecção mais precoce. No mundo, para 2030, 27 milhões de casos novos de câncer da maneira geral. E no Brasil, em 2014, 576 mil casos novos de câncer. Lembrando que o primeiro do homem, deixa eu chegar aqui, pele não melanoma, próstata, pulmão, essas coisas relacionadas com cigarro, colo e reto. Se você quer tentar não morrer dessas doenças, você vai parar de fumar. Não estou com aqueles médicos que ficam dando conselho assim, chato para de fumar, mas eu acho que é o mínimo que a gente consegue fazer. O cigarro, você nasceu com ele, eu acho que é interessante tentar largar isso aí. Pelo menos você tenta evitar o de pulmão, o de próstata e colo e reto. Esses aqui são os mais comuns. Pode até morrer de tumor, claro que existe, mas diminui bastante. Nas mulheres, teoricamente, de pele também, não melanoma, logo depois vem um de mama. Diferente do de próstata, de mama de mulher, é um tumor que ainda, apesar de ter aumentado a sobrevida, eu acho que ele ainda é um traiçoeiro. Tem casos que depois de 10 anos o tumor vem e leva. Coisa que o paciente estava aparecendo, estava curado e não vem. O de próstata, em 10 anos, se o paciente não tiver nada, com certeza ele está curado.
Tem outros diversos tipos de câncer. Na urologia eu posso falar de ureter, de bexiga, de rim, testículo, de pênis, que é catastrófico, pênis relacionado 100% a má higiene e mais ou menos 40% a 50% relacionado àquele vírus do HPV, vocês já devem ter ouvido falar. O Brasil, acho que é o primeiro ou o segundo campeão mundial de câncer de pênis, por causa de má higiene. Isso aqui é incidência de câncer de próstata por 100 mil habitantes, pra vocês terem noção, chinês e japonês. Olha lá, tem nem câncer de próstata, coitado. O urologista lá deve ficar pobre, né? Porque não precisa operar ninguém. Mas às vezes tem pedra também, a pedra nos rins é muito boa. Mas olha só, o pessoal dos Estados Unidos, como é que é a alta incidência? Aí, brasileiro sempre faz. Essa incidência aqui você pode ver que pode ser mais para cima, para baixo, não dá para acreditar muito. Mas americano é impressionante. Nos Estados Unidos, eu vou falar uma técnica robótica, que é uma técnica que ainda não tem no Espírito Santo, mas é uma técnica que é relativamente nova. Quando eu estava nos Estados Unidos, foi 2007, estava começando a engrenar. Pessoas que a gente, por exemplo, urologistas que a gente nunca tinha ouvido falar, de repente apareciam na mídia urológica com 5 mil casos de próstata operado. Para você operar 5 mil casos de próstata, só se eu tivesse 4 vidas. Meu pai, por exemplo, que tem 30 e poucos anos de carreira, eu não sei quantas ele tem, mas ele tem umas 1000. Imagina esse urologista que tem 5 mil próstatas lá nos Estados Unidos e nasce, entre aspas, nasceu no mundo médico há 4, 5 anos. Então ele só opera a próstata. Então nos Estados Unidos tem muito isso. Eles direcionam muito para alguns centros que operam. Então os médicos que mexem com próstata têm extrema experiência. Diferente daqui que cada um mexe um pouquinho mexe um caso aqui, mexe outro aqui. Por que o japonês tem 3,4 a cada 100 mil e o americano tem quase 100 para cada 100 mil? E aí? Com o McDonald's, exatamente. O McDonald's. Eu achei que era por causa do tamanho do pinto, mas não. Não, se for lá É japonês só. o japonês e japonês chinês, é verdade. Pode ser também. Os Estados Unidos, o que acontece? A dieta, 100% é dieta. Uma das poucas coisas que sabem que dá câncer de próstata é dieta com excesso de gordura animal. Aí o sacana do japonês, está ruim lá no Japão, vai chantar, então ele já veio nos Estados Unidos. A estatística dele passa exatamente como o americano. Então, no caso, ele estava na vida boa, comendo um peixinho, um cereal, umas verduras, foi lá para os Estados Unidos comer McDonald's, Burger King, virou a estatística comum, como qualquer outro americano. Lembrar sempre da dieta. Tem uma série de coisas que tentam prevenir câncer de próstata, só que o que sabe hoje em dia mais é a dieta. Então aqui, no Brasil, para esse teste para 2014, o mais comum no homem, como sempre, é a próstata. Tanto na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Todas. Então é número 1. Então lembrar que ela existe. Tem muita gente que fica preocupada com um monte de câncerzinho, por câncer de pele, por exemplo, que tem sua importância, mas o câncer de pele é visível. Paciente muito branco, que tem aquela feridinha que não cicatriza nunca, pode saber que é câncer de pele. Então, o câncer de pele você tira visivelmente, geralmente tira e acabou. Não estou falando do melanoma. O melanoma não tem nada a ver com o sol, e o melanoma é catastrófico. O melanoma é uma mancha mais escura que pode dar até dentro de cavidade nasal, em cavidade anal. Catastrófica essa patologia, o melanoma. Mas o não melanoma, o câncer de pele relacionado ao sol, tem muito alerta, não vão poder ter muito mais alerta destinado à próstata, que mata muito mais e muito mais pacientes precisam de cuidados. Mais uma vez a estatística, vocês veem como é que está o negócio. Não fuma por causa do câncer de pulmão, mas olha lá a próstata. Dá 70 para 16, então você vê que o negócio é predominante mesmo. Não sei também se é dieta. O presidente fala de vocês, falam que o povo está comendo melhor. Você está comendo melhor, só está comendo gordura, porque está aumentando o número de casos de câncer de próstata. Isso aqui são os casos do Brasil esse ano. Basicamente, no Sudeste, 156 mil casos para mulheres, para homens, e 142 mil casos para mulher. Vocês podem ver que tem casos no Sudeste, são 150 mil casos para cada sexo, mais ou menos, para esse ano somente. Aqui, de novo, o Brasil, aí números absolutos,
quase 70 mil casos. E no Espírito Santo? No Espírito Santo, esse é Vitória, exatamente, no Espírito Santo, 1.580 casos. No Espírito Santo inteiro. Digamos que a gente tem o quê? 3 milhões de habitantes? É um caso, uma casuística razoável. Eu acho, por alto, isso aqui é estatística minha, posso estar errado um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que por ano no Estado deve operar, contando com serviço público e serviço particular, de 300 a 400 casos. Mais ou menos 1.000 casos ficam perdidos. Vai diagnosticar com doença avançada, estágio avançado, que impossibilita a cura. Então você pode ver que existe mais de 1.000 casos que ficam a revelia perdido por aí. Esse aqui, se vocês quiserem, por acaso, procurar isso aqui, ver outros tumores, as coisas assim, quem tiver curiosidade, no site também que encontra. Então, como é que você procura um urologista? Pô, não estou sentindo nada, minha mulher que me mandou. 100% é isso que o pessoal fala. O câncer de próstata não dá sintoma nenhum. Se o paciente der sintoma de um câncer de próstata, hoje, praticamente ele abre um quadro de dor, de um dia para o outro ele acorda na cadeira de roda, ou então ele acorda sem urinar, em anúria. São casos que já estão em casos extremamente avançados. Então o paciente de câncer de próstata não tem sintoma inicial. Esses casos que muitos dos senhores devem ter, como o jato mais fraco para urinar, levantando muito à noite, que mais? Achando que não está esvaziando muito bem a bexiga, está sobrando muita urina na bexiga. Isso é 100% relacionado com o quê? Relacionado com a hipertrofia benigna, hiperplasia benigna de próstata, o crescimento benigno. O crescimento benigno é uma coisa, o câncer de próstata é extremamente outra coisa. O câncer de próstata mata. A hiperplasia benigna, o crescimento benigno, o máximo que deixa é de sonda. Então lembrar disso, que uma coisa é câncer que dissemina da metástase e outra coisa é o crescimento benigno. Então lembrar que o câncer de próstata não tem sintoma, lembrar que uma vez ao ano, eu sempre falo, o homem tem que ir no urologista e a mulher no ginecologista, e os dois têm que ir no cardiologista uma vez por ano. Se fizer isso, se tiver um hábito mais ou menos saudável, eu acho que a chance de você morrer disso aí pode até existir, mas acho que é bem baixa. Ah, mas o Joãozinho nunca fumou e morreu. Claro, existe. Medicina nada é 100%. Então o que acontece? Esses sintomas que eu botei: atraso para iniciar a micção, esforço para finalizar a micção, prolongamento do tempo de micção, jato miccional entrecortado, dividido em 2 micções, urina, acha que tem mais urina de novo, dificuldade para urinar com a bexiga cheia. Isso aqui é 100% sintoma de doença benigna. Ah, mas pode ter câncer de próstata com esse sintoma? Claro que existe, mas é mínimo do mínimo. Então, como a medicina nada é 100%, tem algum sintoma, ou acima de 40, 45 anos, é bom ir no urologista para conversar sobre isso. Ah, mas meu cardiologista pede o PSA. Muitas vezes ele não sabe interpretar o PSA, porque nem o urologista sabe às vezes, imagina outra especialidade. Então, sintomas obstrutivos, sintomas irritativos, muito relacionado ao crescimento benigno. Então, quando o sintoma obstrutivo está relacionado à obstrução direta da próstata, esses problemas alteram o fluxo urinário normal. O paciente que eu falei que está com jato fraco. E quando está com sintoma irritativo, como ele está aqui conversando, estou dando aula aqui, de repente tem que ir no banheiro. Esses são sintomas irritativos. Muitas vezes tem irritativos, que se chama urgência miccional ou urgência incontinência. Muitas vezes isso é relacionado à hiperplasia benigna. O que é isso aqui? Resumindo então, lembrar, se tiver sintomas, claro, e fazer o preventivo mais ou menos uma vez por ano. Significa que você vai fazer um toque também toda vez que você for lá, e não significa também que você com 40 anos vai fazer um toque. Eu sou paciente que vai no consultório com 40 anos, não tem nenhum histórico familiar, eu faço o PSA inicial dele. Faço o PSA inicial, como se fosse o marco do PSA dele, e faço um ultrassom da barriga. Tem pacientes que vêm fazer, eu já atendi paciente que vier todo ano no urologista fazer uma rotina de próstata, e o paciente, o médico dele nunca tinha pedido um ultrassom da barriga. Ultrassom simples. Faz nada, passa um aparelho aqui de 2 segundos. Resumindo, um dia ele urinou sangue, tinha um tumor de rim de todo tamanho lá. Aí eu bati no consultório, eu operei o paciente, aí no final, além de curar o paciente, ainda ganhei o paciente. Hoje o paciente, entre aspas, me ama porque salvei a pele dele. Então lembrar, sempre fazer um ultrassom, não é só procurar o câncer de próstata, procurar outras coisas também, um exame fácil. Então lembrar, qual que é o fator de risco para câncer de próstata? Idade, maior de 45 anos. História de raça, a genética é importante, que é
homens negros, o descendente de negro. No país hoje não tem mais ninguém branco, é raro. Geralmente, se você bater na árvore genealógica, tem alguém que é negro. Então, lembrar que a raça negra é importante, tem muito câncer de próstata na raça negra. E muitas vezes, história familiar, como eu já comentei. História familiar é um paciente que tem um pai, um tio, provavelmente ele vai ter um tumor de próstata. Não é 100%, como a medicina nada é 100%, mas ficar muito atento naquele paciente, por exemplo. Ontem foi no consultório um paciente que tem 7 de PSA. Para quem faz PSA tem uma noção do que é 7. Eu tenho certeza que não tem câncer de próstata. Eu fiz 4 biópsias dele e não tem nada. Ele é um paciente que cursa com PSA alto. Esse paciente basicamente é a nossa intriga, a nossa interrogação. A gente não consegue ficar tranquilo com ele, ele também não está tranquilo, mas ele não detecta nada. Então a gente não consegue mexer, não consegue fazer tratamento. Lembrar sempre isso aí. A diferença, como eu já falei, o câncer e HPV, que é a hiperplasia benigna da próstata. Lembrar que são sintomas, podem dar sintomas, mas o sintomático é a hiperplasia benigna da próstata. Esse paciente, você vai passar no posto de saúde, um monte de gente com sonda. Isso aí com certeza é um paciente que está com um crescimento benigno, evoluiu com retenção urinária e teve que colocar a sonda para conseguir urinar. Então o paciente com HPV que se encontra em tratamento deve ser submetido a exames anuais. Paciente que faz o tratamento para HPV, que eu vou mostrar para vocês, para desentupir, desbloquear o paciente, eles não estão isentos de câncer de próstata. Tem a cápsula da próstata ainda, que onde o câncer nasce, na periferia. Então ali existe um lugar que tem que ser procurado e tratado. Esse ano deu um diagnóstico do paciente, um câncer que tinha operado a próstata benigna há 10 anos. Esse paciente, acho que estou com um susto, vou explicar aqui como é que é o Gleason. Ele tinha um Gleason mais alto, que é a doença mais avançada, e ele acho que assustou e não sei o que ele fez, ele sumiu no consultório. Então lembrar sempre exames anuais, para acompanhar a evolução da melhora. Se não tiver nada, pelo menos a gente sabe se ele está urinando bem, ele é operado benigno. E para ver também se tem alguma coisa, um PSA que desanda, se precisa fazer uma biópsia, se precisa fazer um outro tratamento. Lembrar isso aí, o câncer de próstata é um problema seríssimo, como já falei com você. Lembrar sempre que tem uma charge para descontrair, sempre eu conto piada lá para poder ver se o paciente quebra o gelo, mas o negócio não demora nem 2 segundos. Vou lembrar ali a tradução de espanhol, ele vai comentar que vai fazer o menos traumático, igual a música para o paciente. Aquela posição ali, eu acho desagradável, tem vários, alguns urologistas que tocam nessa. Podia ser. E tem gente que toca assim, faz o toque assim, mas eu praticamente não toco o paciente deitado normalmente, que acho mais confortável, menos constrangedor. Então lembrar que o câncer de próstata produz uma manifestação clínica só quando a neoplasia atinge a cápsula prostática, quando está avançado, e nas fases iniciais o tumor só pode ser identificado através do exame clínico de rotina, que é o PSA, e o toque retal. O ultrassom não mostra absolutamente nada. O ultrassom que eu peço basicamente é para ver o quê? Outros órgãos, para ter noção do tamanho da próstata, mas o toque e o PSA que são os mais importantes. E lembrar que todo ano a homem acima de 40, 45, 50, lembrar sempre de fazer uma visita ao urologista. Como é que o diagnóstico é feito? Presença de sintomas urinários, que a gente tenta fazer um diagnóstico diferencial com câncer de próstata ou próstata benigna, sendo que 99% é próstata benigna. Pelo toque retal, tanto a próstata benigna como a maligna, toca para ver o que? Consistência, basicamente é a consistência. A gente não toca. Isso aqui é no ano, a gente não toca muitos cânceres de próstata, a gente não detecta muito câncer de próstata com toque sozinho. O toque é apenas uma arma, um raciocínio clínico. A gente toca, fala assim, tem alguma coisa aqui. E o PSA ele dá uma ideia. Então, toque alterado com PSA alterado não indica fazer biópsia. Ou o toque só alterado também indica, como só o PSA também indica. Essa semana, tem uns 3 semanas, veio um paciente da Bahia, que o médico dele lá da Bahia falava que só serviu o toque. Foi no nosso consultório, o toque do paciente estava bem, não tem absolutamente nada. Vamos fazer um PSA dele, 65 de PSA. Esse paciente tem um câncer avançado, vai morrer da doença, provavelmente. Então você pode ver que é um com o outro, sozinho não. Pode até um paciente que está muito fechado com a gente, ele pode muito bem escapar de um toque humano e tal, mas paciente fechadíssimo, paciente que vem, aqueles rebeldes, paciente que vem uma vez nunca vem, toque PSA. E como é que faz?
toque está alterado ou o exame de PSA alterado, a gente pode fazer ultrassom de próstata. O ultrassom de próstata geralmente é abdominal, não é transetal. Transetal é somente para biópsia. E, na dúvida, o paciente é submetido a uma biópsia de próstata. E tem outros exames, esses exames que a gente pode falar, uma cintilografia, uma tomografia, uma ressonância, esses exames são feitos geralmente para estadiar a doença. O paciente já está com a doença, o paciente para saber se tem invasão de outros órgãos. Esse paciente que eu te falei, PSA de 65, fez uma biópsia, tem um câncer de próstata avançado, e ele foi necessário utilizar exatamente esses 3 exames para quê? Você não tem metástase óssea, você não tem câncer disseminado no osso, você não tem câncer disseminado para fora da próstata, ou se tem para fora, é um tratamento que dá para operar e melhorar, e a tomografia ou a ressonância também pode pedir um outro, que também os dois mostram bem. Então lembrar como é que o toque é feito, ele representa basicamente a forma mais acurada de se identificar a caso de câncer de próstata. O normal, deixa eu botar aqui uma bateria. O normal basicamente é a próstata elástica, tipo, deixa eu só botar aqui, já vou me aprender aqui. Vamos falar sobre aqui. Basicamente o toque, o que a gente sente? Mas tão rápido, 2 segundos, 3, 5 segundos. Entendeu? Não ligou não. Quer dar para agora? Basicamente a próstata benigna que eu te oriento, é uma próstata que a gente... Não, isso aqui. É a próstata benigna. Ela tem uma consistência mais mole, digamos, leigamente, para vocês entenderem como é que é. É mais ou menos, você pega a mão assim, essa consistência, a próstata você toca, você vê mais ou menos mole, e quando você palpa alguma coisa tipo essa calosidade óssea aqui, geralmente é o que a gente acha que pode ser um câncer de próstata. Não significa que isso aqui ele tem isso, possa ser, mas você pensa nisso aí, você toca o paciente, opa, tem uma coisa aqui, vê um PSA alterado, o paciente, com certeza, a chance de ter câncer de próstata é altíssima. Os 2 diagnósticos de câncer de próstata hoje que eu fiz, os 2, eu tinha certeza de ter câncer de próstata, dito feito, eu cheguei aos 2 para ser 7 com câncer de próstata. Vamos lembrar, o que a gente procura basicamente é a consistência da próstata. Então, a gente consegue ver o tamanho, consegue ver nos casos de câncer de próstata, se a prostatectomia, que é a cirurgia, se ela sai fácil ou não. Então, te dá uma boa ideia do que pode ser para dar diagnóstico e na hora da cirurgia também. Vamos lembrar? Vamos lá, esqueci. Então lembrar que o câncer de próstata não é nada de um exame antigo, nada de superado. Eu sempre brinco com os pacientes que vão no consultório, mas o toque já inventaram outra coisa, Aí eu falo, tem um bambu novo, brinco alguma coisa assim, o pessoal descontrair. E não compromete nada com a masculinidade. Não dá nem para respirar, na hora que você viu, já foi. Diversos pacientes que a gente faz o exame, ele já foi, eu falei, não, então vamos de novo então. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, então mais ou menos assim. E tem uns que dão show, tem uns que dão show, parece que foi literalmente estuprado os caras. Eles chegam lá, gritam e tem cada um de um jeito. Tem cada artista que você nem imagina. E tem uns também que a gente fala assim, são as partes anedóticas da produção. A gente pega e fala assim, o senhor pode deitar aqui, barriga para cima, abaixa a calça, cueca e tal. Aí não, você vê lá, ele tá igual um gato no consultório lá. Ele fala, não, é para baixo. Aí ele fala assim, não, é só barriga para cima. Ele vai, bota as pernas para fora. Ele não consegue entender de tão nervoso que ele tá. Então você pode ver como é que o negócio é machismo, essas crenças assim populares. Então, basicamente, deram para entender o que a gente procura. O câncer de próstata, a gente procura tocar a próstata, para saber a elasticidade dela, para saber o tamanho, e próstatas benignas. O toque é feito basicamente para saber se ele vai para uma cirurgia, quando o paciente é cirúrgico, se ele vai para uma cirurgia que é pelo pênis, pelo transuretra, ou se ele vai para uma cirurgia que é por furo na barriga ou cortado. Então, pelo tamanho dela, dá para ele saber qual que é o melhor tratamento para ele, para a próstata benigna. Então aqui, como eu já falei, esses são os diversos estágios do câncer de próstata. Nossa meta para curar é esse aqui. Até o T2 aqui a gente consegue pegar.
Então, basicamente, T1, T2, T3, T4. O paciente que eu falei, aquele médico que veio semana passada, ele está com T2. Já está para fora da próstata, invadindo a vesícula seminal. Então, vocês podem ver que é um tumor. Quanto mais precoce pegar, menos o paciente vai sofrer lá na frente e mais chance de cura ele tem. Lembrar desse slide é interessante você ver como ele pode invadir. Nesse estágio 4, ele já começa a invadir bexiga, aí invade o trigo, a saída do ureter, pode enturbir isso aí. Eu tenho uma história, quebrar o gelo um pouco aqui. Eu tenho uma história que a gente estava lá na residência, aí chegou um português lá, e de 80 carambada. Então já era um paciente já bem idoso, casado com uma menina de uns 40 anos. Aí eu acho que devia ser aquela família que brigava por herança, e o português tinha grana, eu acho, estava no SUS. Aí, não, eu acho que tinha, porque aí vai ver no final da história. Aí ele chegou no estágio que tinha que fazer bloqueou os 2 rins dele. Quando bloqueia o rim, a evolução do paciente geralmente é ficar confuso e se não fizer nada, ele vai de dor, ele vai apagando e vem a óbito. Quando vai fazer a cirurgia, pode ser feito um furo aqui do lado ou um corte para botar uma sonda para ele urinar pela barriga, para evitar o bloqueio renal, para evitar o bloqueio pelo câncer de próstata. Aumenta a sobrevida dele, ele vive mais um tempo e morre. Se ele sair da cirurgia, que muitas vezes não sai, às vezes está tão ruim que na hora que vai fazer essa derivação urinária ele morre. Então está naquele momento que se faz a derivação, ou não faz a derivação, faz, não faz, porque tem que ter a autorização da família. De repente eu chego na enfermaria lá, estava a esposa nova, com um advogado, e seu João, nem lembro o nome dele, e ela falando assim, então eu vou ler para você, hein? Aí, resumindo, ele estava lendo no qual ele doava a casa não sei de quê, ou não sei o que, que ele tinha que assinar, só que ele estava assim, não sabia nem o que ele estava fazendo, botaram para assinar. Ele olharam para a gente assim, vocês são as testemunhas. Eu falei, sou testemunha de nada, sai para lá, vai para a briga aí. Eu estava em São Paulo, imagina, daqui a 10 anos tem que voltar lá para responder processo desse pessoal. Então, lembrar como é que são os tratamentos de câncer de próstata, inicialmente sempre são mais prováveis de ter cura. Então, eu tive basicamente T1, localizado, não detectado pelo toque, T2 são tocáveis, T3 já avançado, T4 já tem taxa à distância, disseminado. Geralmente ele vai para osso, com dores horrorosas que ele causa contaminação metastática. Então você lembrar que até o gaúcho já fez, tá vendo? Até o gaúcho já fez a próstata, o que vocês estão se perdendo tempo? Lembrar isso aí, que até o gaúcho já está fazendo câncer de próstata, pesquisa de câncer de próstata. Isso aqui basicamente são os PSAs mais ou menos aceitáveis. Isso aqui muda demais. Saiu um trabalho ano passado, no qual o pessoal dos Estados Unidos falava que não precisava fazer rastreamento de câncer de próstata, porque a cada 1000 homens que você rastreava, você conseguia curar um cara. Só que você cura um cara, se for vocês, um cara vira 100, vira 1000. E outra coisa é que eles fazem isso porque eles botam muito custo na balança. Então, num país que ninguém vai no médico, se você tem consciência, você vai no médico, você pode ser tratado, pode ter uma doença que pode ser curada. Então, nos Estados Unidos não tem, acho que todo mundo vai, o valor, o gasto é muito alto. Uma cirurgia de câncer de próstata nos Estados Unidos custa em torno de $50 mil. Imagina, todo mundo gastando isso aí, e muitas vezes gasta do plano que eles têm naquele seguro de saúde. Então, mais ou menos é isso aqui. Não tem lógica, não tem controle, não tem nada disso de PSA. Um paciente de 60 anos com PSA abaixo de 4 eu já faço biópsia. Mas pode ver que é aceitável. Digamos que o paciente tem uma próstata de 80 gramas, 100 gramas. O PSA diz aqui, é absolutamente normal. Ele tem tantas infecções de urina, o crescimento benigno também, aumenta o PSA, então ele já tem apesar de ter o PSA elevado. Tem pacientes que tem, eu tenho hoje de PSA normal dele é 17. Já fiz 5 biópsias, não tem câncer de próstata, já está com 80 anos. Não estou preocupado mais com isso. Dei uma medicação para ele evoluir com a diminuição do PSA e acalmar a família. Então, você pode ver que nem sempre é cirúrgico, nem sempre você consegue detectar. A gente pede geralmente o PSA total e livre. Mas pode pedir o PSA total e livre para todo mundo? Não. O PSA o livre só tem indicação. Meu médico pede todo ano. Não pede para nada. Se o PSA for baixo, abaixo de 2,5, ele só tem finalidade de PSA livre quanto 2,5 e 10, no qual você divide o PSA livre sobre o total e vê basicamente o que?
se dá mais de 15% ou menos de 15%. Menos de 15%, a chance de ter câncer de próstata no paciente é altíssima. Mas quando dá 25%, 30%, muito provavelmente é um crescimento benigno. Então a gente orienta, é mais uma arma que a gente tem. Tem uma série de outras armas que a gente tem, muitas nem uso tem, muito mais em trabalho científico, mas também está tudo se desenvolvendo. Cada dia sai um negócio novo. Hoje, de termos práticos, é o PSA total. Se tiver alto, a gente repete o PSA e faz um PSA livre, além do toque. Indicação da biópsia. Como vai fazer a biópsia? O médico pediu fazer a biópsia. Ele vê algum nódulo, uma elevação de PSA em escadinha, nunca um PSA só, geralmente 2, 3, 4. Você vê claramente que está o PSA alto ou mantendo alto assim. Tem 2, 3 meses eu atendi um paciente no consultório que tinha um PSA. Doutor Marcelo, eu vim fazer uma rotina de próstata, que eu vim de Belo Horizonte, veio viver o sonho da morar na praia, e tinha aposentado e tal. Beleza, deixa eu ver teu PSA, quando eu lá, 50 de PSA para ele. Caraca, o cara aposentou, veio morrer aqui em Vitória. Aí fiz o toque, totalmente doloroso, que sugere infecção de próstata, alguma coisa assim. Tratei, um mês depois veio o PSA de 2. Então você vê que nem sempre o PSA também de alto significa. Sempre repetir. Muitas vezes erro de laboratório, está pedindo a glicose deu 100. Glicose deu 100, glicerídeo deu 150, aí vai lá PSA, o PSA deu 0,8, não, 8, né? Muito melhor. Então existe tudo que você pode imaginar. Então nunca confiar no exame só. 2, 3, 4. Uma patologia prévia suspeita, ele pode ter doença pode ter um paciente que foi operado de câncer de próstata, que pode vir a voltar a aumentar o PSA. Existe isso? Existe. Ele pode ter recidiva local, precisa ser tratado com radioterapia. E um paciente com vigilância ativa, o que é vigilância ativa? Paciente que a gente faz um paciente de 70 anos, mais ou menos. Tem vigilância ativa, que chama em inglês active surveillance, e watchful waiting. O que é watchful waiting? Espera para ver o que dá. E são duas ocorrências que o paciente pode também optar. O que é vigilância ativa? Um paciente pode optar. Ele faz uma biópsia, tem de 30 fragmentos de biópsia, ele tem um fragmento, um Gleason, que eu vou explicar aqui que é um Gleason, que é bem baixo, um Gleason que menos agressivo. Ele pode optar por não operar, ele pode optar por fazer uma biópsia por ano, para ver como que evolui, acompanhar com o PSA. O paciente com 70 muitas vezes nem precisa operar. E a ZAP, o que é a ZAP? Para você entender o que é a ZAP, é basicamente deu inconclusiva a biópsia. Então muitas vezes precisa ser rebiopsiado. Eu tenho paciente que deu a ZAP, só que eu optei por não fazer uma biópsia nele, está evoluindo bem, tem 5 anos, ele continua mantendo o PSA, o toque é absolutamente normal. Ele deve ter câncer de próstata, mas deve ter um câncer de próstata que não vai crescer e não vai levar o paciente a óbito. Está com 72 anos, mais um pouquinho precisa fazer. Isso é basicamente a técnica de biópsia, porque essa semana eu fiz uma biópsia também, no qual da origem do paciente não se fazia com anestesia. Uma biópsia de próstata não existe sem fazer sem anestesia. Imagina 20, 30 ferroadas por baixo sem anestesia. Então basicamente é feito com anestesia, o ultrassom é aquele probe ali. Se o paciente tinha medo do dedo, o probe basicamente é mais grosso no cabo de vassoura. No qual ainda bota uma camisinha para ficar bonito. No qual você localiza a próstata, você pode ver aqui, a próstata dali, fora a próstata, no qual você consegue com precisão fazer as amostras que você precisa. Tem várias técnicas de amostras. Antigamente você fazia 4 fragmentos de cada lado, hoje não se admite menos de 12 fragmentos. Eu faço 20 fragmentos, e outro dia eu peguei um que meu pai me chamou para me perguntar se eu estava batendo bem, porque eu tinha feito 30 fragmentos, mas um fragmento é o câncer de próstata. O paciente tinha sido submetido à biópsia, não tinha dado nada, fiz uma nova biópsia com 30 fragmentos, um fragmento achei. Esse paciente, salvei a pele dele, porque é um tratamento de um tumor inicial, que hoje vai ser operado, não foi operado ainda, e vai ser curado. Então, lembrado da anestesia, o pessoal da ultrassonografista, então precisa de um imunologista, um ultrassonografista, um anestesista, técnico de enfermagem. Então, um grupo para fazer a biópsia que não é isento de complicações. Então, como eu falei, tem várias técnicas. Sextante clássico, que faz 3, depois para o outro lado 3, ficava 12. Tem diversos por 5 regiões, você manda vários potinhos. Você pode ver que tem diversas técnicas, diversas maneiras de fazer uma biópsia de próstata. Se tem várias técnicas, a medicina tem um negócio interessante.
Se tem várias técnicas, é porque nenhuma presta. Sempre assim. Você tem várias maneiras de fazer uma biópsia que estão procurando uma coisa ideal. E basicamente esses são os fragmentos que a gente procura. Os fragmentos ideais para poder saber onde está o tumor. Os fragmentos exatamente fininho desse tamanho para o patologista analisar passo a passo para descobrir se tem um câncer de próstata. Esses são os fragmentos que vai ser grandes. E aí, basicamente, na história do câncer de próstata, aquele Donald Gleason foi o criador da história de Gleason. Se lembrarem. Ele tem basicamente eles têm uma ideia de comportamento dele. Ele tem um poder prognóstico, saber como é que se ele vai evoluir bem ou evoluir mal. O Gleason vai basicamente de 2 a 10, no qual hoje em dia não se fala em câncer de próstata sem Gleason. Ah, não estou entendendo nada que deu. Você viu que deu na tua peça Gleason, deu um câncer maligno de próstata, a gente fala câncer maligno, e depende muito de 2 a 10, no qual a maioria é Gleason 6. Na biópsia de próstata é diferente da peça cirúrgica, você tira a peça. A biópsia só tem uma amostragem. Ontem eu peguei um paciente que eu tirei a sonda ontem, ele tinha um Gleason 6, quando ele veio a peça, veio o Gleason 8. O que é isso? O Gleason 6 é um tumor relativamente com comportamento menos mal do que um Gleason 8. E quando é um Gleason 10, é extremamente agressivo. O Gleason 10, basicamente, muitas vezes o paciente está sendo operado no Gleason 10, sabendo que vai ter tumor, vai voltar ao tumor, ou tem grande chance de voltar ao tumor. Então, quanto mais próximo a 10, mais agressivo é o tumor. Lembrando sempre que é feito, tipo, nunca é 10, assim, 3 mais 4, 3 mais 3, o que é isso? 3 mais 4. Ele tem mais Gleason 3 do que o Gleason 4, então ele tem menos maligno, menos mal do que o mais mal. Se tiver 3 mais 5, o que é o pior? 3 mais 5 ou 5 mais 3? 5 mais 3, ele tem muito mais tumor agressivo, 5, que é de 2 a 5, e o outro, na outra leva de tumor, ele tem um Gleason 3, então ele tem um tumor extremamente agressivo que fosse 3 mais 5. Lembrar disso aí, é confuso isso aqui para entender, mas lembrar basicamente que vai de 2 a 10, quanto mais próximo a 10 é mais agressivo, mais comportamento incerto que a gente tem. Lembrar da biópsia, do preparo de biópsia, ninguém sabe o que a gente faz, basicamente tem vários consensos, cada um prepara de um jeito, tem cirurgiões mais velhos que faz um enema, que faz uma lavagem por trás e toma antibiótico. Eu particularmente eu sigo o que a Sociedade de Urologia determina, que é o antibiótico na véspera, no dia e no dia depois. Lembrando que não é isento de complicações. Eu já mandei 2 pacientes para UTI por causa de uma biópsia de próstata. Bom, a biópsia é biópsia. E geralmente é gente famosa, né? Parente de médico, o multimilionário da cidade, mais ou menos assim, que eles mandam. Então lembrar que tem diversos tipos de tratamento, pode evoluir com febre, pode evoluir com sangramento com a biópsia de próstata. E quando você vai repetir a biópsia, basicamente o PSA alto, 1 ano após a primeira biópsia, deu PIN de alto grau. O que é PIN? Neoplasia intraepitelial, que pode ser um câncer de próstata, tipo um pré-câncer, ASAP inconclusivo, amostra inadequada, paciente que vem de outros serviços que fizeram 3 fragmentos, não dá nem para detectar nada. Ou então paciente em vigilância ativa, que opta por não operar, tem que ser submetido a biópsias todo ano. E como é que você interpreta o resultado? Basicamente é como é que você faz para médico, mas basicamente é saber se deu tumor ou não e qual o Gleason que é, para ler e não saber, para saber a quantidade de tumor, se está de um lado, se está do outro, depende de como é que o médico fez a biópsia. Isso aqui são as que pode dar na biópsia: tecido prostático benigno, inflamação, que pode custar PSA elevado, atrofia, o neoplasia intraepitelial prostática, que é o PIN, suspeito por aí não conclusivo, pode dar isso também. Adenocarcinoma, que é o câncer de próstata, e outras neoplasias malignas. Se o cara quando tem um câncer de próstata, ele já acha que está ferrado, quando vem sem ser o adenocarcinoma, outros tipos, pode piorar muito mais o diagnóstico. Então, o que vai acontecer no futuro? Estamos caminhando. Você vai fazer um exame, vai fazer biópsia mais na área que você acha que faz. Hoje já tem umas ressonâncias, você faz uma ressonância com coil endorretal, que direciona onde que pode estar. O que é um coil endorretal? É uma ressonância que você coloca um microfone por baixo também, e vai mostrando a imagem, localizar a área suspeita de câncer de próstata. Então também uma arma boa que a gente tem. No futuro vai ser basicamente isso aí. Você vai evoluir com o PSA mais alto, vamos fazer um exame desses avançados, vai falar, tem câncer, não tem câncer, faz a biópsia aqui, não faz aqui.
Então vamos ter que tratar quando tem tempo com câncer de próstata. No estágio inicial, ele, como eu mostrei para vocês, ele imita basicamente a próstata. Depois ele vai crescendo e vai indo para fora. Ele pode invadir outros órgãos, como vesículas seminais, uma uretra, uma bexiga, órgãos à distância, gânglio, que é moíngulo, vocês falam, gânglio para trás dos grandes vasos, os ossos do fígado, pulmão, cérebro, e aí já era, não consegue ficar, não cura mais, ele é basicamente incurável, ele tem até um controle bem paliativo, o paciente sabendo o tempo dele que vai ter. E o diagnóstico, deu câncer de próstata. Se você bota para mim quem vai para o consultório lá, pode dizer o quê? Não é nada. O urologista mais famoso do Brasil, o Dr. Eric Rokladski, que era um cara de São Paulo, ele era extremamente obeso, ele devia ter uns 180 quilos, não falou nada para ninguém, viveu literalmente igual aquele filme que passa todo dia na TV Globo lá, Curtindo a Vida Doidado. Viveu 5 anos extremamente alegre, de repente ele internou, descobriu que ele tinha e óbito, paciente. Mas também não pode fazer nada em caso de paciente que avançar, 80 anos, paciente com 80 anos com câncer de próstata não precisa fazer nada. Se um câncer inicial, um câncer que detectado com aumento de PSA, um PSAzinho de 6, 7, 8, não faz nada. Prostatectomia radical, que é o padrão ouro, o padrão que sempre é preconizado pelos cirurgiões, braquiterapia, radioterapia. Que são basicamente os tratamentos que curam o câncer de próstata. Está vendo que o principal, que tem maior taxa de cura, é o tratamento cirúrgico, a prostatectomia radical, pode ser feita basicamente de 4 maneiras, como eu vou explicar para vocês. A braquiterapia, no qual vocês colocam, vocês vão ver, botam sementes radioativas na próstata. Eu nunca indiquei para ninguém, que eu não acredito. Acho que você tem que oferecer ao paciente o que mais tem chance de curar. E a radioterapia, que o paciente, muitas vezes, ele vai com um sonho que não vai ficar impotente, por causa da radioterapia. E a radioterapia, muitas vezes, deixa o paciente impotente e tem um pouco inferior de cura. Mas sabendo que é bom para próstatas pequenas, em casos iniciais. Mas o que acontece? Muitas vezes você acha que o câncer está inicial e não está. E isso que eu acho que é ruim, igual esse médico que eu falei no início da conversa. O médico que a gente achava que era um tumor inicial, e não que a gente foi ver, é um tumor avançado. Então por isso que a radioterapia te deixa mais de se vier uma recidiva depois que ele for operado. E tumor avançados, o que você pode fazer? Hormonoterapia, basicamente é o bloqueio hormonal, entre aspas, você mata a testosterona do paciente, e quimioterapia em casos muito avançados, casos que não tem nenhuma chance de cura, já não responde mais a hormonoterapia. Basicamente ele insiste em tratamento para fazer o paciente no câncer de próstata. A prostatectomia radical, que é o tratamento padrão ouro, no país, ele pode ser feito de qualquer uma dessas 4 formas, aberto, laparoscópico auxiliado por robô, e tem mais uma que chama perineal, que você coloca embaixo do escroto, embaixo do saco do paciente. Essa perineal, aqui em Vitória não consegue fazer. Geralmente eu ofereço o paciente, quando eu ofereço o tratamento, eu nunca mandei ninguém para lá. Só que o lugar que mais faz essa cirurgia é em Jaú, que é interior de São Paulo. A laparoscópica auxiliada com robô, ela é basicamente operada, consegue se operar hoje ou nos Estados Unidos, grandes centros, ou São Paulo, ou Rio, ou iniciando agora também em Porto Alegre. Qual o preço do robô? Se vocês quiserem comprar, tem muitas autoridades aqui. Hoje eu acho que deve estar uns 10 milhões de reais. Basicamente opera só próstata. Então é caro. Então não consegue fazer. Eu acho que é muito inviável um país que carece de coisas básicas comprar um negócio desse, comprar basicamente próstata. A laparoscópica, oferecida aqui em Vitória, por exemplo, eu faço. Eu tenho basicamente 90. Posso estar. Prostatectomia radical, basicamente eu que faço em Vitória, por vídeo. Existem pessoas que estão iniciando o tratamento, estão iniciando a cirurgia, mas precisam de uma longa curva de aprendizado. É tipo assim, quando você começa a aprender a andar, você cai e tem que começar a andar de novo, porque você tem que aprender a fazer 2 anos de cirurgia geral de residência, 3 anos de residência de urologia, depois você começa a ir para o lado da laparoscopia. Então quando você aprendeu tudo, você começa do zero de novo. Esse ano fez 10 anos que eu comecei a fazer, inventei esse negócio de laparoscopia, pelo extremo benefício para o paciente
da minha maneira de ver e da literatura também. Por exemplo, hoje eu acabei de operar uma próstata aqui, amanhã de manhã eu vou passar na visita às 8 horas da manhã, vou mandar embora o paciente. Ao contrário da prostatectomia aberta, que é uma prostatectomia consagrada, o padrão ouro, hoje que é o 9. Hoje aqui em Vitória, no Espírito Santo, deve ter uns 100 urologistas, deve ter uns 15 a 20 que fazem a prostatectomia radical, aberta. Você pode ver que hoje é o mais comum e quem faz aberta. E assim, independente da técnica, inclusive a perineal, o que a gente procura são 3 coisas. Cura, primeira coisa, deixar o cara continente, sem perder urina, e deixar o paciente potente, nessas ordens. A potência, eu sempre brinco com o paciente, que é o mais fácil de tratar, porque a potência é o último caso. E quando o paciente vai no consultório, é diferente de um paciente que faz uma pedra nos rins, uma vasectomia ou qualquer outra coisa assim. O paciente vira de casa com o paciente. Eu sempre brinco, vai o paciente, vai a esposa, eu, o paciente, a esposa, e fala assim, agora a gente casou. Agora a gente vai no shopping, vamos comprar uma aliança, estamos casados, porque eu vou ver o paciente no mínimo, num ano, umas 10 vezes. Então você pode ver que é um negócio que casa, não é um negócio, vou operar lá com o João, que o João, não é. Tem que ter confiança, tem que saber se o paciente, se ele sabe o médico que está fazendo, se sabe fazer, se está fazendo. É diferente de um paciente, por exemplo, o Dr. Patel, que é um cara que mais faz prostatectomia no mundo, que está em Orlando, ele faz 10 próstatas por ano, 10 próstatas por dia. É diferente de um urologista no Brasil, por exemplo, a média dos urologistas é uma próstata, 2, 3 por ano. Então, você pode ver que o resultado muda completamente. O Patel muitas vezes ele fala que vai ficar potente, mas ele fica potente. Diferente de um paciente, de um médico que nunca opera uma prostatectomia do Patel, que demora 1 hora, do médico não faz, pode demorar 6, 8, 10 horas. Outro dia eu fiquei sabendo de um paciente, de um médico que estava tentando fazer uma prostatectomia por vídeo de Vitória, que tinha 12 horas fazendo a cirurgia e não tinha nenhuma chance de sair a próstata, porque a próstata é extremamente aderida a outros planos. Então, tecnicamente é muito difícil, então por isso que nem todo mundo faz, nem aberto, nem a laparoscópica. A robótica veio para tentar facilitar a técnica da laparoscópica, mas hoje você sabe que o paciente tem que saber fazer laparoscopia para poder fazer a laparoscópia auxiliar com o robô. O que é laparoscopia? Eu sei que vai falar para vocês. Um é o corte e outro são os furos. Eu botei uns vídeos para vocês entenderem basicamente. Primeiro só mostrar a evolução, como eu falei. A partir dos anos 80, começou com o Patrick Walsh, que é o pioneiro, o pai dessa cirurgia, da maneira aberta. A laparoscópia começou há 22 anos e a robótica tem 14 anos que começou. Pode ver que a laparoscópia é mais ou menos antiga. Precisou chegar aqui em Vitória em 2008 para começar a inventar isso aqui. Então, a gente já começou com um atraso de quê? Sei lá, 20 anos. E a robótica começou em 2000, para vocês verem que também ela já está atrasada aqui no país, mas eu ainda acho que o país tem várias carências, acho que ainda não está no momento de chegar esse robô ainda não, mas já existe no Brasil e funciona. Talvez eu acho que vou ter uma cirurgia aberta aqui, para mostrar, e vocês acharem que está muito forte, eu paro. Basicamente, o Walsh começou criando a cirurgia no qual não arrancava, então você tinha domínio, parava o sangramento, você tentava preservar a potência, preservar a continência. Esse é o vídeo oficial do Patrick Walsh. Olha a diferença do tamanho da incisão que ele fazia antigamente, e hoje se faz muito. Olha o tamanho do corte. Isso aí, olha, nós vai desmaiar. O tamanho do corte. Vai estar matando um pouco. Eles são cirurgias que basicamente se faz muito, principalmente hoje é o padrão ouro ainda, mas vieram outras técnicas para tentar suplantar essas técnicas que estão perdendo espaço com a técnicas minimamente invasivas. Em 1992 começou a técnica laparoscópica, esse Schussler, que é um ginecologista, teve a ideia e que foi popularizada pelo Villeroy e Balanciano, o pessoal da França, inventou uma técnica que nada mais nada menos que reproduzia a técnica aberta, mas com os benefícios da técnica minimamente invasiva. O que é técnica minimamente invasiva? São técnicas que o paciente fica menos tempo internado, não sente basicamente nenhuma dor ou pouca dor, recupera mais rápido, vai mais rápido, volta mais rápido ao trabalho, toma menos sangue, menor chance de infecção e com os resultados iguais ou melhores do que as técnicas convencionais. Então eles vieram para poder popularizar essa técnica, então eles fizeram passo a passo e com isso foi desenvolvendo as técnicas laparoscópicas, outras técnicas minimamente invasivas. Isso aqui é laparoscópica? Você que ficou apavorada?
você vai ver a diferença da incisão. Um faz incisão, o outro faz furo. Esse aqui é um vídeo promocional. Pode ver como a gente tem uma câmera que a gente consegue aumentar em 20 vezes o olho humano. Você pode ver que são furos, paciente com não sei se vai rodar esse vídeo pelo jeito, não sei se vai rodar. São furos que o paciente. Aqui. São furos, eu vou mostrar todos, vou mostrar um pedaço, não fica estendido, mas podem ver. Não vai rodar, não. O vídeo acho que não vai rodar. Era para rodar isso aqui. Ó, isso aqui, ó, é uma sala de cirurgia. Eu posso fazer furos e vou ter aquela incisão monstruosa. E faz isso, ó. Olha a visão que a gente tem. A visão nunca foi vista por cirurgiões abertos. Nunca foi nem ideia. Assim. Se eu vejo mais, teoricamente eu opero mais. Se eu não operar mais, pelo menos eu opero com mais capricho. Eu sei onde tem as invasões, onde é que tem a situação que é mais perigosa, que é menos perigosa, e a qualidade da imagem. E são furos que são feitos com pinças especiais, que são feitos a técnica laparoscópica. Lembrando, com resultados melhores, iguais ou melhores que a técnica convencional. Sempre com 3 cirurgiões, tanto a técnica cirúrgica aberta ou a laparoscópica, ou a robótica também, sempre tem 3 cirurgiões na sala e mais instrumentadores. Você pode ver a diferença, o paciente enfia os outros vai com os outros aparelhos e faz a cirurgia convencional, só que na técnica com pequenos orifícios. Não vou mostrar mais, senão a gente vai desmaiar na sala. Esse é o resultado oficial. Esse é um paciente meu com operado de laparoscopia com 30 dias. Além de potente continente, ele está com essa incisão aí. Cadê? Os cortes. A próstata é retirada do umbigo e outros pequenos orifícios. Esse paciente com 20 dias está jogando bola. Está preocupado porque estavam deixando ele só no gol. Eu falei, ainda bem, né? Porque senão, com 20 dias você fica quieto mesmo. Então você pode ver que, além da estética, tem um resultado excepcional de estética, tem um resultado muito bom de técnica de parte de controle do câncer, de potência e de continência. Essa é a técnica robô. O robô nada mais é do que a técnica laparoscópica reproduzida através de uma máquina. Muitas vezes o leigo acha que a técnica robótica, você bota um CD lá e vai tocar a cirurgia, não é? O médico não precisa nem botar a luva, ele fica nesse console, fica um outro médico, um ou dois médicos aqui, trocando as pinças para ele. E ele consegue fazer através desse console, fazer movimentos e opera a cirurgia exatamente igual. Então sempre, independente da técnica, o que manda a experiência do cirurgião. Então, basicamente, já foi inaugurado em 2000, hoje já está em 2008. Em 2008, o Patel, que é um dos primeiros do mundo, tem mais de 5 mil casos. Você pode ver que existe o cura aprendizado como toda cirurgia. Como tudo na vida tem um cura aprendizado. Né? Então, lembrar sempre isso aí: cura, potência e continência. Na ordem, a cura primeiro, depois não deixar de perder urina, depois a potência. Radioterapia pode ser feito? Pode ser feito, muito bom também. Só que o que acontece na radioterapia? Quando a gente faz uma cirurgia de próstata, depois a gente só consegue acompanhar o paciente através de PSA. A gente faz PSA seriados. Se o paciente começa a evoluir com PSA elevado, depois de uma cirurgia, a gente pode usar a mão, usar a arma, que é a radioterapia, para tentar controlar o tumor. Ao contrário, se o paciente faz uma radioterapia e vem evoluindo com o aumento do PSA, é muito difícil alguém que consegue operar um paciente pós-radioterapia, porque os tecidos são literalmente queimados. Então existe muita chance de ter acidentes na cirurgia. Eu particularmente não tenho nenhum caso operado disso pós-radioterapia. Então são casos que são geralmente o médico que está assistindo fala assim, ó, não tem mais jeito, vai para hormônio, já vai para outra etapa do tratamento não curativo. Por isso que eu nunca tendo a não oferecer o paciente a radioterapia, por esse motivo, para deixar mais uma arma para a gente, se por acaso vier a ter recidiva. A radioterapia nada mais é do que o paciente ele vai 28 dias num local e fica lá 10 minutos, meia hora fazendo um raio na barriga. Esse é o aparelho de radioterapia, como expliquei. O vai fazendo a radiação. E tem a bracterapia, que você coloca no períneo, você coloca as sementes radioativas, também tem descrito tratamento para controle do câncer, só que é inferior ainda à radioterapia. Quando você bota as sementes, você faz onde você vai colocar as sementes de iodo radioativo. Agora fica o raio-x do paciente depois do tratamento com a bracterapia. É só bonito de ver.
Então lembrar, esse aqui é uma prostatectomia radical, como eu mostrei aquela hora lá. Esse aqui é ao vivo, né? É vivo. É a próstata. A próstata aqui em cima, né? Vesícula seminal do outro lado e os dutos referentes. Essa é uma próxima peça de cirurgia de prostatectomia radical. Isso é a tomografia que mostrando os implantes da braquiterapia. Quando a doença de dissemina, aí você entra nos esquemas de laboratório. Só tem isso aí, ó. Anti-androgênico, que é bloqueio de hormônio, para quê? Para tentar controlar o tumor. Não quer tomar remédio? O paciente com tumor avançado vai para a orquiectomia. O que é orquiectomia? A retirada dos 2 testículos, para tentar bloquear o tumor através da supressão de testosterona. A gente para com a testosterona, o tumor para de crescer um tempo, mas depois de um tempo ele volta a crescer. Então a gente tem basicamente essas medicações, diversas medicações, pode ser tratada para tentar controlar o tumor quando isso é não curativo. São casos. Mas no início você tinha comentado que a testosterona não tinha muito a ver. Então hoje ainda se faz a castração, ou química ou a castração cirúrgica. Mas pacientes que, por exemplo, estão curados do câncer de próstata ou controlados, não tem recidiva bioquímica, não subiu o PSA 1, 2, 3, 5 anos, está com testosterona baixa, com indicação de reposição de testosterona, você pode repor testosterona com segurança. Diferente de um paciente metastático. Esse tem que ser suprimido a testosterona. Essa que é a diferença do caso. O paciente que tem lá, chega um vovozinho lá, com 1000 de PSA, lá na cadeira de roda. Você tira o testículo dele, ou dá um hormônio, anti-hormônio para ele, anti-androgênico. No outro dia, muitas vezes está andando. Tanto que melhora, acaba a dor, ele melhora, controla o tumor, mas não está curado. Ele está só dormir um pouquinho para voltar com força total. E volta com força total depois de 2 anos mais ou menos. Então lembrar sempre, tem que você vou prevenir esse negócio aqui, tem que prevenir. Já dei a dica que é a dieta pobre em proteína e gordura animal. Sempre. A picanha foi bom, também acho bom, mas tentar maneirar um pouco. Tem diversos trabalhos, com selênio, com zinco, com licopeno. Licopeno é muito no tomate cozido, com excesso de vitamina F, mas tem um trabalho que fala que é bom, outro trabalho que fala que é ruim. Então o que eles fazem? Eles botam lembrar sempre que é atividade física, dieta e controle do peso. Isso que é basicamente é o que você tem para poder prevenir qualquer tipo de câncer. Evitar cigarros de preferência. Vou ter base para vocês lembrarem disso. Tem trabalhos que mostram, pessoal careca assim, que paciente de história familiar, de câncer de próstata, pode ser beneficiado do uso de finasterida. A finasterida é muito tratada para queda de cabelo. Eu particularmente até já tomei, parei de tomar agora, mas literalmente para de crescer cabelo e ele tem um efeito protetor contra o câncer de próstata. Só que tem trabalhos que falam que ele pode aumentar, quando dá o câncer de próstata, ele dá um câncer de próstata mais avançado. Então é assim, ninguém sabe. Mas hoje a tendência é falar que ele está mais para protetor do que para dar câncer de próstata. Então, se tem algum remédio que pode tomar, talvez a finasterida. Não tem ninguém tomando, eu não passo para ninguém. Mas se o paciente às vezes ele vem questionando, os avós tiveram, o pai teve, tá? Tem essa medicação para usar, sabendo que se o PSA dele digamos que o PSA dele tem 3, o PSA é muito bom, normal, né? Não, o uso de finasterida, o PSA dele é 6, é o dobro. Então se o paciente usa algum remédio que contém finasterida, o PSA dele sempre é o dobro. Então o paciente que tem idade de cirúrgica, se tiver câncer de próstata, eu tento evitar de entrar finasterida porque ele confunde muito. Lembrar disso aí? Literalmente, perder peso, barriga dessa aqui, você chega com uma barriga dessa aqui no consultório, a doença que você tiver cirúrgica, é difícil alguém te operar, hein? Tem que ser herói. Ele vai inventar alguma maneira de não te operar. Esse ano eu operei um paciente em janeiro que tinha uma barriga um pouco menor que isso aí. Eu chego numa próstata para operar uma prostatectomia, por vídeo, eu chego numa próstata, eu olho a próstata, depois de abaixar a bexiga, eu chego em 10 a 15 minutos. Esse paciente foi 2 horas e meia para chegar na próstata. Eu já estava chorando, mas na hora que eu vi a próstata, peguei a próstata, fiz assim. Eu vi que ela saía, eu falei, agora você sai. Só que os pacientes muito obesos são interessantes.
porque a gente faz furos pequenos e eles não sofrem a pancada, entendeu? O trauma é muito pequeno com uma pessoa muito gigante. Então o que acontece? No outro dia ele está andando lá, tomando banho, ele não sente a cirurgia. Diferente de um magrinho, mais tranquilinho, no outro dia está lá bolão por causa que tomou 5 tiros na barriga. Então, lembrar que os gordos são difíceis de operar. Atividade saudável de vida, lembrar sempre disso aí para ter uma qualidade de vida melhor e não tentar evitar essas moléstias como câncer de próstata ou outro câncer. Ou para hiperplasia benigna, que é rápido, só para você entender o crescimento benigno da próstata. Acabou o câncer. Acabou o câncer. Vamos na próstata benigna, precisa entender. Lembrar que ela causa sintomas para urinar. Sintomas mais variáveis. Jato fraco, acha que está esvaziando a bexiga e não está esvaziando nada, está com a bexiga ruim, está com a bexiga, levanta 5, 6, 10 vezes à noite. Paciente que já teve retenção urinária, teve que ir para pronto-socorro botar sonda. Então lembrar disso. Lembrar que o homem a partir dos 30 anos, ela começa a crescer, 30, 40 anos, ela começa a crescer. Ah, mas uns crescem e outros não crescem. Eu tenho dois irmãos lá no meu consultório que um teve uma hiperplasia benigna, que eu operei ele, que ele já estava usando sono, e o outro tem uma próstata pequenininha, que eu estou quase indicando uma biópsia para ele, com suspeita de câncer de próstata. Então não tem nada a ver com estou crescendo, estou tendo próstata, aumentando a próstata, nada. Tem paciente que cresce próstata, tem paciente que não, mas a tendência, a partir dos 40 anos, é aumentar o tamanho da próstata. Lembrando que nem sempre aumentando ele vai urinar mal. Tem pacientes que têm 200 gramas de próstata, que é uma próstata extremamente gigante, que nem urina bem, nunca sentiu nada, está bem. E tem paciente com 40, 50 anos que urina muito mal. É exatamente isso. E a próstata, geralmente, pode ocupar 60 gramas, 100 gramas. A maior que eu vi foi 420 gramas. Lembrar, a hiperplasia benigna, ela é prevalente, com aumento da expectativa do homem, como ele vai ficando mais velho. Com 90 anos, mais de 70% vai ter hiperplasia. E 50% tem remédio, tem sintomas. Na época do meu pai, que ele começou a urologia, operava a próstata toda semana, 2, 3. Hoje tem vários remédios que hoje a chance do paciente operar existe, mas é baixa. Ele não operava 30 próstatas por ano, hoje opera 5, 10 no máximo. Então, com remédios, são remédios muito efetivos. Lembrar como elas podem causar. O maior problema da hiperplasia de próstata, do crescimento, é que a bexiga aqui é um músculo. O que vai acontecer? Como todo músculo que está fazendo força, vai ficar hipertrofiado, vai ficar forte. Com isso, a contração, a força de contrair para esvaziar a bexiga, vai ficando ruim. O que pode acontecer? Ele pode virar um paciente mesmo operado depois, não conseguir esvaziar a bexiga, porque a bexiga não tem força. Está um balão lá mole, não consegue contrair a bexiga. Então lembrar sempre disso. Nem sempre o paciente está urinando mal, ele tem que hiperplasia de próstata. Ele pode ter outras doenças, como o estreitamento da uretra, por exemplo. Então, o tratamento da hiperplasia benigna fazem 3 tipos: ressecção, enucleação e vaporização. Praticamente, a enucleação é você pegar um pão francês e tirar o miolo, ou cirurgia por furo, laparoscópica, ou cirurgia por aberta, quando você faz um corte deitado ou em pé e tira o miolo da próstata. Lembrando que ele pode ter câncer de próstata. Tirou o miolo do pão, a casca do pão está lá ainda. Então essa é uma enucleação. Hoje ainda é a mais efetiva, que tira mais tecido benigno, mas tem outras técnicas. Quando a próstata vai até uns 80 gramas, você pode fazer uma ressecção, que é pela uretra, você faz uma alça, que eu vou mostrar um vídeo para você, uma alça e tira pedaços, ou a vaporização, você desintegra a próstata. Você vai fazendo, literalmente a próstata vai sumindo e vai aumentando a área, o canal da urina do paciente, ele pode voltar a urinar normal. Então basicamente, leigamente falando, até na parte médica é menor que 75 ou maior que 75, ou menor que 60 ou maior que 60. Menor que 60 ou 75, a gente faz vaporização ou a ressecção pela uretra, e maior que 75 ou maior que 60, a cirurgia ou é aberta ou é por laparoscopia. Isso aqui antigamente, no século, na década de 80, no qual fazia essas cirurgias com o olho. Você vê, o outro lá aprendendo, não era aprendia. Ele aprendia um no olho ali, na cara colada, e o outro olhando para aprender. E era extremamente difícil. Hoje, com sets de vídeo HD, os residentes hoje eles aprendem. No segundo ano de residência, eles estão fazendo sozinhos melhor que muita gente que tem muitos anos de carreira. Então, lembrando que hoje em dia está muito mais fácil.
você vê historicamente falando, que são as diversas câmeras que tinham, foi evoluindo. Hoje é uma microcâmera que você bota pela uretra do paciente e resseca. Vou mostrar para vocês terem noção. Isso aqui é um vídeo da Olympus, é um vídeo promocional. Deixa eu ver se é isso mesmo, vou passar esse vídeo promocional no qual mostra a diferença da ressecção com a alça, que é o método standard, o método tradicional para próstatas menores de 75 gramas, e depois ele mostra o plasma, que ele vaporiza. Você pode vaporizar com plasma ou com laser. O laser não tem vitória, o plasma existe, e a ressecção convencional com o plasma existe. Esse aqui é um material normal que você introduziu para operar a uretra do paciente, no qual tem uma alça aqui, ó, convencional, câncer eletrônico. Essa aqui é uma alça que você resseca a próstata. Vai mostrar um esquema para vocês entenderem. E esse é o pino de vaporização. O mesmo material que esse pino, o qual não resseca, ele desintegra a próstata. Esse hoje em dia, se por exemplo, você vai operar aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou aqui, basicamente o que há mais moderno é isso aí. A próstata benigna. E como é que você opera a próstata maligna com isso aí? Às vezes o paciente vovozinho, muito velho, está com um tumor mais avançado, e não vai ser operado, não tem cura e tal, você pode fazer isso aí para desobstruir o paciente e viver melhor. Então, basicamente, se você entender como é que ele faz, vou mostrar um esquema no primeiro desenho. Isso aqui, toda essa parte rosa, é o tecido benigno dela. A parte da cirurgia nada mais é do que ressecar isso aqui. Então, ele vai mostrar a alça, vai ressecar a alça, e o plasma, ele literalmente desintegra, ele não sai fragmento. Ele vai diminuindo e vai diminuindo o tamanho. Isso aqui, basicamente, eu costumo brincar que o pessoal mais novo consegue fazer essa cirurgia. Você está lá com laparoscopia, fumando essas assim, porque a gente teve um passado de videogame. Então era pré-Atari e pós-Atari. Que consegue fazer essa cirurgia. Tem um treinamento, tem o olho, consegue olhar, mexendo com outra coisa aqui. Vocês podem ver como é que na vida, como é que é essa cirurgia aqui ao vivo. O que ela faz com a próstata? Ela literalmente desintegra. Além de desintegrar, ele tem muita segurança para o sangramento. E na cidade convencional pode vir a sangrar. Então ele pega isso aí, o sangramento desse que antigamente você consegue controlar muitas vezes, pode ficar aquele sangrento, você faz um procedimento desse, você consegue literalmente fazer uma cirurgia excelente, controlando o sangramento e com segurança para mim, cirurgião, e para o paciente. Isso aqui para mim, hoje, esse aparelho, tanto esse como o laser, eles vieram para somar a cirurgia. Esse aqui é o necrolimite. Vocês podem ver que a ressecção, né? Você entender como é que sangrando, esse sangramento é difícil de parar com outro material. Você vai lá, aperta outro pedal lá, para de sangrar e continua a cirurgia. Então, uma coisa que tinham mais mobilidade, que isso aí você faz. Quando eu aprendi a fazer essa cirurgia, por exemplo, eu quis deixar o paciente sem sonda, coisa que nunca nem pensaram em fazer isso. Esse é um buraco, que lá está dentro da bexiga. O paciente não urinava nada, vai com esse buraco, você conseguiu urinar. Fazendo a cistoscopia normal e tal. E pacientes que a gente nunca pensou em deixar sem sonda, hoje a gente já pensa. Eu ainda não tenho coragem de deixar sem sonda porque a gente tem que matar um leão por dia. E pacientes que ficam sem sonda, qualquer coisa que tiver, vai o concorrente vai falar assim, não, estou falando, esse material não presta, alguma coisa assim. Então, lembrar sempre que, mas fica menos de sonda do que a técnica convencional. Próximo maior de 75 gramas tem que ser tirado o miolo da próstata, para poder voltar o paciente a urinar, ou aberto ou laparoscópico. Isso aqui são próstatas grandes, como essa aqui de 400 gramas, 427 gramas. Isso aqui é volume. Então lembrar sempre que pode ser feito também aberta ou por vídeo, também com o mesmo resultado, com próstatas maiores. Por vídeo o paciente está mais ou menos assim, tanto a próstata radical, essa benigna também é assim, posicionamento do paciente. Vamos fazer os furos ali na barriga e se opera a próstata tanto benigno como maligno. Não sei se vai ter muito sangue, isso aí eu acho que não tem, mas graças a Deus não tem muito sangue, essa cirurgia de sangue não está, essa para benigno. Esse é o resultado, essa é a cirurgia, né? Está mostrando, basicamente tirando o miolo do pão, só para você entender, embaixo da da casca. Não vou mostrar ela, senão tem muito. As pessoas podem ver. Deixa eu tocar. Tá bonito, né? Essa técnica de próstata benigna foi descrita por um cirurgião brasileiro de Porto Alegre, que é o pioneiro na laparoscopia. Esse aqui, você pode ver que tem uma cápsula aqui na sua pele. Aqui, você tá vendo? Aqui, me mexeu para cima, isso aqui é a cápsula, é a casca do pão. Está saindo só o miolo. Isso aqui é obstruir a urina dele. Para você entender como é que é a cirurgia. Vai sair o miolo do pão agora.
e vai ficar aquele, ó, vai saindo. Ó, tirou o pedaço. A uretra também sai junto. A uretra ela é ressecada, cortada anterior e posterior, depois a gente faz a fibonização. A gente coloca a parte da uretra com a parte da bexiga, faz um ponto para ficar bem tipo, direcionando uma cicatrização. Essa técnica hoje tanto aberta lá para o porque é a mesma técnica realizada. Basicamente eu acho que é isso. Lembrar sempre que desse jeito que o paciente chega com história e fico aberto a perguntas, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado a todos. Ao Marcos Vaiante Filho, que é o diretor da RSA Online, que nós estamos ao vivo pela TV também, nesse momento. Findada a palestra do Dr. Marcelo, gostaria que alguém, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Dr. Marcelo, o microfone vai ficar disponível para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Mesa. Sempre você. Doutor, posso? Lá, Me permite? Vou mandar. Me permite? O paciente que fez a cirurgia de próstata, que tirou o câncer, tirou a próstata, o prognóstico, assim, esse acompanhamento, ele é semestral, ele é mensal, e qual o PSA que deveria dar? O paciente com operado de câncer de próstata, dependendo do PSA inicial, tem que ser zerado. 0,0 alguma coisa. Inicialmente a gente faz PSA com 30 dias. 30 dias tem que estar zerado. Zerado? Beleza. 3 meses o PSA, 3 meses. Muitas vezes eu não preciso nem ver. Não preciso nem ver o paciente, porque eu quero que ele me mande. Marcelo, estou te mandando meu PSA. Aí eu, tá, tranquilo. Quando que se faz, tanto na radioterapia ou cirurgia? Quando que você faz um outro tratamento, pós-rádio ou pós-cirurgia? Na cirurgia, depois que aumenta, a partir de 0,2, está tendo aumentos progressivos, mensais. Antes de um ano, você tem que fazer radioterapia com hormônio, geralmente é 1 ano e meio, a conduta está mais ou menos de 1 ano e meio. Depois de um ano que ele foi operado, se começar a subir o PSA, é só radioterapia. Quando o paciente escolhe um tratamento, a radioterapia, a primeira coisa que ele tem que fazer, o PSA está, sei lá, 10. Aí a radioterapia vai caindo. Ele para em 1, por exemplo, ele não zera. 2, 1,5. Depois que ele tiver 3 amostras consecutivas de elevação, tem que ser feito outro tratamento também. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Marcelo, eu sofri um acidente em 2002 e fiquei. O acidente tive um problema na coluna, na L1, explosão. Fiquei com bexiga neurogênica. Usei sonda duradoura e depois a sonda uretral durante muitos anos. Isso já tem 12 anos, isso, mais de 12 anos. E eu, quer dizer, eu passando a sonda e tal, obviamente passava e tocava na próstata. Exatamente. Aí o que acontece? A minha próstata, ela é sempre aumentada, né? É sempre aumentada. Todo PSA que eu faço, tá? É sempre aumentada. Agora eu já não tenho, é isso que eu estou dizendo, eu não uso mais sonda, né? E eu tive um problema assim, eu também tive um problema no orquídeo que tive que extirpar o testículo. Eu tenho hoje de testosterona 400 e pouco, e um testículo só, né? É bom demais. E não uso mais sonda. Eu faço através de massagem, fricção no esfíncter, que eu consigo urinar. E deixando apenas menos de 40 gramas. Ótimo, né? Beleza. Muito obrigado. A urina residual que é o problema nesses casos. Um pouquinho. Outro dia eu fui atender um paciente em casa, me ligaram no consultório, Marcelo, você atende consultório paciente em casa? Claro, atendo, ainda mais que era perto da minha casa e tal. O paciente, cheguei lá, era um ex-professor da faculdade, um cara que tinha uma vida totalmente só assim o cara,
Resumindo, ele estava indo para Belo Horizonte, não sei para onde lá, bateu o carro, virou um vegetal. Extremamente bem cuidado o paciente, só que evolui todo paciente paraplégico, paciente que está acamado, se tem bexiga neurogênica. E não tem o tratamento, é passar sonda 4, 5 vezes por dia, para evitar a urina residual. Para convencer a mãe dele foi impossível. O que acontece? A evolução natural quando está o paciente com urina residual? Não é próstata isso. Começa a ter muita pressão na bexiga. Então, na hora que ela pede arrego, sobe a urina para o rim, e começa a dilatar o rim, e começa a perder o rim. Isso é lógico, num ano, 2, 10 anos, você vai ver, está com perda de função, quando não está quase perdido por causa do cateterismo. Bom, então agora nós vamos aproveitar, eu falei de mim, né, serve para alguém. Mas para concluir, assim, eu tenho uma litíase de 1 centímetro no rim direito. E ela agora está começando a me dar problema, né? Eu estou até com... vou fazer uma ultrassonografia agora para poder ver qual é a situação real da coisa. Mas só que esse cálculo já tem mais de 30 anos. Estimação. Faz parte da minha vida. Quebrado, não jeito. Vamos ver o que vai acontecer com a localização. Dentro do rim? Está dentro do rim. Não, está dentro do rim. Só que quando você for onde ele está indo. Dentro do rim tem um tratamento da vida em 3 tratamentos. O Adamar, ou passar um aparelho por baixo, pelo pênis, que é o flexível, tipo um cabo, tipo esse fio aí. Você passa, localiza e quebra com laser. Ou uma percutânea, que é um furo nas costas, você faz um furo nas costas, entra com o aparelho, localiza a pedra e tira. Você sabe isso? Você é jubilado. Não, mas furo nas costas tem muita complicação. Marcelo, o senhor fez um comentário sobre o aumento da glicose, que seria dizer ácido úrico. Eu não entendi bem. Pode aumentar o PSA? PSA não, PSA, o que acontece? O aumento de glicose, de ácido, essas coisas, eles podem ter sintomas irritativos no paciente. O paciente está com está urinando direto, jato fraco, muitas vezes ele acha que está com uma próstata aumentada, mas na verdade ele está com uma glicose de 400. Você regula a glicose dele, acabou o problema. Então tem que sempre... Não tem jeito, esses exames que você vai pedir um PSA, você acaba pedindo outros exames para poder avaliar essas outras coisas que podem estar evoluindo. Quando eu era residente, a PUC São Paulo é lá em Sorocaba, interior de São Paulo. E a Sorocaba é diferente do interior do Espírito Santo. No interior de São Paulo, a Sorocaba tinha 600 mil habitantes. E do lado tinha uma cidade chamada Boituva. Eu era o cirurgião, nem tinha formado, mas eu era o cirurgião, tinha um urologista lá. O urologista não estava muito afim de operar, ele me chamava, me contratava e eu ia lá operar para ele. Eu operei uma fimose com um paciente lá, um paciente que era até amigo dele, não cicatrizava o cara. Ele estava ficando doido, porque pô, se fimose você opera, tchau. Então o que a gente foi ver é 430 de glicose. Baixou a glicose, acabou o problema dele. Entendeu? Esse é o negócio. Não aumenta a glicose. Principalmente glicose. Não tem nada a ver com... Aumenta o PSA? Não, o PSA evolui sozinho. Eu posso abaixar ele se eu quiser, mas muitas vezes eu quero que tenha ele cru, entre aspas, cru, para poder conseguir raciocinar clinicamente. Entendeu? Porque eu te dou logo na finasterida lá, ele abaixa pela metade, pô, é ruim, porque o paciente acha que está bem, na verdade não está às vezes, então é bom deixar o PSA do jeito que está. Não muda nada, quem tem PSA? Nada, não significa nada. Ele só me orienta, pode dar alguma encrenca na próxima. Entendeu? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de pedir o Carlos para fazer uma pergunta. Vai começar assim, tem um amigo, Doutor Marcelo, primeiro parabenizar pela brilhante palestra. A minha pergunta era leiga, mas eu fiquei em dúvida aqui durante a sua palestra. Quando se fala em CA, em câncer, imaginemos logo assim, a radioterapia seguida ou não da quimioterapia. E por que na próstata, no caso, não existe a quimioterapia? A quimioterapia são casos extremamente avançados, ele não responde ao quimioterapia. Igual o câncer de rim, por exemplo. O câncer de rim, o tratamento é cirúrgico. Se o cara se deu mal com a cirurgia, ele não tem um tratamento. Tem um monte de tratamentos assim, com respostas muito ruins. Quando a gente foi numa aula, tem um lançamento com remédios muito bom, e no qual deram uma amostra dentro do remédio
deram um remédio para um paciente, câncer de rim avançado, e deram outro, uma pílula de farinha, um placebo. O que tomou o remédio aumentou em 4 meses a sobrevida. 4 meses, será que com qualidade de vida ruim, será que vale a pena? Para mim é cura. O câncer de próstata hoje, através de cirúrgico, radioterápico, se caso avançado, hormonoterapia. Hoje o câncer de próstata vira mais uma doença crônica. No futuro bem próximo, vão inventar alguma coisa que o cara vai fazer um marcador, um exame de imagem, e vai falar assim, pô, esse tumor aqui não vai evoluir, esse tumor aqui não precisa ser operado. Pô, esse tumor aqui vai evoluir mal pra caramba, tem que operar. Eles vão detectar o cara logo no início, vai ter que vai pra casa não vai ter nada. Ó, vai encrencar, pode fazer não. Mas vai evoluir assim. E hoje muitas vezes pacientes crônicos, até com recidivo de tumor, não morre de tumor, morre de outra coisa. O tumor de próstata tem um crescimento lento. É a história natural dele. Como prometido, nós temos uma consulta ao vivo agora. Não, nós temos um caso aqui, o Márcio. Você que era dedada de massa. Pode ser o dá licença, desculpa. Eu estou me sentindo como é que esse programa de rádio. Eu sou neto de um incidente de crescimento da próstata, meu pai teve, os 4 irmãos tiveram. Aí, a história. Meu pai operou 10 anos atrás, com 60 anos de idade. Eu comecei o tratamento em julho. Está com quantos anos, Marcos? 46. Aí. E tem um paciente, um paciente de 46 anos com PSA alto para a idade dele. Eu não sei como é que é. Você tem outro PSA, não? Não, esse é o primeiro. A primeira coisa é repetir mais ou menos 30. Esse é agora que eu estou fazendo lá. Esse é de quando? Esse aqui é de julho. Então vai repetir. Repete. PSA passou de 3 para de outros. Nem esquentar a cabeça. Com anestesia. Eu queria saber como fazer anestesia por aqui dentro. Obrigado. Você é bom que é magrinho. Magrinho, você chega passando no meu filho e acabou. Alguma das autoridades gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria de fazer uma pergunta? Marcelo, lembro do reconhecimento, uma reportagem, que consistia de cortar a irrigação sanguínea da próstata. Para diminuir. A prostenia. Eu não sei. Tratamento da próstata. Parece uma técnica nova que surgiu na Europa. Essa próstata, o que aconteceu? Você chama-se. Como é que é o nome que eles usam? Primeira coisa é a lógica do negócio. Eles pegam a principal artéria, uma das principais artérias do corpo, na virilha, fazem um corte, colocam uma sonda, localizam uma artéria que nutre a próstata e injetam o negócio em top. Embolização de artérias prostáticas, esse é o tratamento. Só que, o que aconteceu? O país não é sério. Então, o que aconteceu? Já teve esse treinamento uma vez, pararam porque a longo prazo ela volta a criar ramos de todos os lados e nutre a próstata de novo e começa a crescer. Aí, agora começaram a criar isso de novo, tem um grupo de Portugal fazendo e um grupo do Brasil fazendo. No Brasil, o que eles fizeram? Foram lá e botaram no Jornal Nacional. Não sei quanto é que está botando no jornal, não deve estar barato não. Botaram lá, o que aconteceu? Quer mais? Lobby. Por lobby conseguiram botar no Ministério da Saúde, tem umas diretrizes do Ministério da Saúde, só que sem consultar a Sociedade de Urologia. O que aconteceu? A Sociedade soltou um monte de nota, revisou mais de, 500 artigos científicos e concluiu que até hoje não existe nada provado e só pode ser realizado em centros experimentais. Entendeu? Mas pensa, uma cirurgia que você pode atacar só a próstata, não, você faz um furo aqui, não tem nada, não tem comorbidade nenhuma, não tem não? Sangrar isso aqui, sangra, você morre. Até uma biópsia de próstata, pode matar o cara. Eu tenho um paciente de biópsia de próstata, um médico, fazendo biópsia de próstata em São Paulo, era São Paulo, Rio, Vitória, a volta. Então que ele chegou no Rio, ele falou, cacete, tô sangrando. Então chegou, ligou do Rio para os colegas, tinha uma UTI esperando ele lá fora. Então que passou o aparelho no ânus dele, tinha uma artéria, sangrando. Ia matar ele no avião. Entendeu? Então imagina um negócio desse que é muito maior. E que a longo prazo se sabe isso.
Mas eles lançam, porque eles querem o quê? Eles querem que cada um gaste 30, 40 mil no estabelecimento dele e faz propaganda e vai tentando diminuir. Inicialmente deve diminuir, mas a longo prazo ele não tem trabalho ainda mostrando. Tem várias técnicas consagradas de bater na próstata. Alguém mais gostaria de fazer uso? As considerações finais, gostaria só de ouvir rapidamente o vice-prefeito Antônio Tempo. Boa noite a todos. Agradecer o Denilson por essa iniciativa de trazer aqui um especialista, principalmente agora que também massificado a propaganda de próstata, de câncer de medo da próstata alto, no caso, né? Ao nosso mestre aqui, o Cecílio, meu amigo, secretário de saúde, ele lá aqui, todos vocês. Eu posso falar, eu sou paciente do seu pai, acho que é do Márcio, seu pai, né? Estou falando aí. Há mais de 15 anos, e é uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, cuidar da minha vida. Todo ano eu faço exames normais, cardiologista acompanha e também neurologista. E eu acho que tenho certeza, foi uma iniciativa muito boa, porque a prevenção é que faz com que a gente acompanhe todos os nossos graus na saúde em qualquer situação. Então, isso é bem-vindo. E quanto mais a gente puder trazer, tem esses casos também, eu acho que a instituição ela tem uma credibilidade muito grande. É muito bom que nós possamos ter palestras e outras também especialidades para nós estarmos divulgando e fazendo com que nós todos possamos estar olhando para o nosso bem. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Eu comentei com o Denilson, a gente pensar também em ações práticas, né? A gente passei com a Secretaria de Saúde, né? Nós vamos ter agora um atendimento médico da Marinha, né? Eu gostaria do Rodimar pudesse pensar alguma coisa, a gente introduzir também, tipo assim, se não tiver alguma coisa ligada ao exame da próstata também, junto com esse atendimento. Já interrompemos. Em 2008 ou 2009, a Lili, que é um laboratório, inventou um ônibus. Pode até ter contado para vocês isso aí. Ela criou um ônibus no qual não tem nenhuma divulgação. Foi assim, na quarta-feira, ele juntou a gente, chegou o caminhão dali. Na verdade, a ideia dali era vender remédio para eleição. Só que na verdade ela chamou uma próstata para essa próstata. Botou um caminhão desse na Praça dos Namorados, né, sem divulgar nada. Por quinta, sexta e sábado. Na quinta, já atendeu uns 150 ali. Sem divulgação. Na sexta, uns 300. E na sexta passada dormiu gente na fila. Para tomar uma dedada. Pensa, olha como cobra o negócio. E não era gente pobre, gente tudo. Gente com saúde, gente milionária. Porque como o pessoal não tem acesso, né? Mas a chegada ao negócio. Está vendo um negócio parecido com isso? Seja bem interessante. E aí, secretário, vamos entrar, os dois secretários aqui ligados à área, não? Interessante. Pensaram isso aí. Angelina, secretária de Ação Social, considerações. Eu gostaria de agradecer o convite, em nome da maçonaria. É um prazer muito grande estar aqui neste momento. Agradecer também a presença do Marcelo, suas palavras me alertaram bastante e me assustou também muito. Me assustou muito, porque a gente sabe que as mulheres são mais atletas ao ginecologista. Os homens já têm uma certa preocupação e é cultural esse medo, né? Principalmente das amostras de como são feitos os exames. A gente tem notícia
gente viu aí, eu observando o rosto de cada um dos senhores, uns com receio, outros com medo, outros rindo, então isso é muito interessante. É bom que você faça uma análise sociológica disso, e a realidade nós estamos aí para ouvir. Então eu parabenizo a iniciativa da maçonaria, acredito que o Elimar, nessa parceria, e a gente precisa isso mesmo, disseminar as informações para que a gente possa, com mecanismos preventivos, tornar-nos viventes por um tempo maior. Esse é o nosso objetivo. Então, muito obrigada pelo convite aqui da maçonaria. Uma boa noite a todos. Considerações finais do secretário de Saúde. Boa noite a todos. E eu gostaria de agradecer o convite aqui, Vinícius, e também parabenizar você pela sua iniciativa aqui de estar trazendo o doutor Marcelo aqui. E também agradecer ao doutor Marcelo a sua disponibilidade de estar aqui e somar junto com a gente aqui. Tá? E gostaria de deixar aqui, Vinícius, que nós estamos abertos à parceria. Se precisar da gente na Secretaria de Saúde, pronto lá para fazer essa parceria com vocês. Enquanto, muito obrigado. Considerações finais do vice-presidente da Câmara e nosso irmão e médico, psicólogo, Carlos da Maria. Obrigado. Boa noite a todos. Inicialmente, parabenizar o nosso irmão querido Felipe pela iniciativa. Agradecer mais uma vez ao doutor Marcelo pela palestra. E penso que, como falou o nosso secretário aqui, e eu acho que penso que nós devemos buscar sempre essa parceria com a Secretaria de Saúde e buscar outros temas importantes também, para trazermos aqui para dentro da maçonaria e convidar toda a população a prestigiar, aprender, sempre pensando em tudo da prevenção. Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Venerável Oficial da Paz, Diniz. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente ao nosso irmão Danilo pela organização desse evento, em nome da sua loja maçônica aqui de Maracaibo, a Vale do Itapemirim e a Seara da Paz, e dizer que é nosso papel de formadores de opinião e de provocadores até das autoridades, para que elas realmente façam acontecer os programas dentro do município. Nós temos um programa voltado para as mulheres da maçonaria, que chama a Mamografia Express. É um carro onde ele vai em quase todas as cidades. Basta a prefeitura solicitar, tem uma equipe de médicos que fazem a mamografia dentro desse carro, orienta como tratar e também tem um hospital de referência em Vitória para poder fazer esse tratamento. Ainda está um pouco modesto, tanto é que a grande loja abraçou essa causa e a gente contribui com uma quantia insignificável de R$ 5 na conta de luz para que esse programa possa prosseguir. E as prefeituras podem se beneficiar muito desse carro. Ele, no mínimo que ele faz em uma cidade, são 150 mamografias em uma semana. Às vezes, para se marcar uma mamografia, é uma dificuldade. Ele vem, não tem custo nenhum, apenas a manutenção do pessoal que está ali, e a prefeitura tem que ganhar com isso. Então, deixa aqui a sugestão, tanto para Itapemirim quanto para Maracaibo, para poder fazer contato. A gente tem um endereço, e interessar, a gente vai estar passando para que esse carro venha. Agora, já para nós homens, né, como contemplado hoje com essa palestra, brilhante palestra, essa palestra desmistificou muito
E às vezes a gente não conhece no fundo o que é, o que se trata essa matéria. E a gente fica agradecido pela disposição dos senhores estar aqui no município para poder trazer para nós essa informação. Não pode estar certo, tudo gravado, a gente vai multiplicar isso lá e vai cobrar de nossas autoridades procedimentos nessa área. Muito obrigado aos meus irmãos da Seara da Praia, que deram a presença, e a todos os outros irmãos aqui. Obrigado. E para fechar, o nosso anfitrião, venerável da Loja Vale do Camirim, nosso irmão Cecílio. Boa noite a todos, convidados, boa noite nossos irmãos da Vale do Camirim, nossos irmãos da Seara da Paz. Hoje nós conseguimos fazer uma noite memorável na qual ficará registrado nos anais das duas lojas. Tenho certeza absoluta, quem aqui esteve, quem assistiu, viu por intermédio do nosso doutor Marcelo uma palestra na qual esclareceu, tirou dúvidas e mostrou para todos quanto é importante cuidarmos da nossa saúde, principalmente do câncer de próstata. Nós temos vários exemplos, de pessoas, colegas novos, que infelizmente contraíram a doença, mas por rapidez, pela procura precoce, hoje estão aí saudáveis, não é mesmo? E como foi importante essa palestra, doutor? Nós só temos que agradecer e falar. Estamos aqui, meu irmão, pronto para todo tipo de eventos que for de grande utilidade para a nossa sociedade. As duas lojas agradecem a presença de todos vocês. Muito obrigado. E como forma de agradecimento pela presença do Dr. Marcelo, que saiu de Vitória, faz uma cirurgia, uma loucura, passando mensagem da hora, estou indo no culto, em Guarapari, estou chegando daí, claro. Então, nós, a maçonaria de Marataízes, a sociedade de Marataízes, que está sendo direto ao vivo. Então, tudo se agradece. E alguma forma de agradecimento os dois venerados são presentes nesse momento, como forma de agradecimento à presença. Doutor, uma pequena lembrança que a Augusto respeitada loja Vale do Itapemirim, pertencente ao Grande Elenco Brasil, e a Seara da Praia, Seara da Paz, as grandes lojas do Estado do Espírito Santo, oferecem essa pequena lembrança pela sua passagem por Marataízes e por essa brilhante palestra que o senhor proferiu hoje aqui para todos nós. Dito isso, encerramos esse momento, esperando que não seja o último, É só o início de várias caminhadas.